Olá, minha gente! Mais um Pode Crer começando e hoje mais um de Frente com a Gabi, a segunda parte desse testemunho, dessa entrevista maravilhosa com o Vitor Goleiro, o Paredão, Carlos Vitor, meu Vitão, enfim, com você, Paredão. Que bom estar aqui com você para a gente continuar esse bate-papo tão agradável. Obrigado, minha esposa, por essa apresentação incrível, né? E estamos aí para mais um Pode Crer. Espero que, de alguma forma, essa história possa fazer sentido para você, né? E trazer lições preciosas para você, para a gente também, né? Porque cada Verdade. vez que nós contamos essa história, de alguma forma, nós lembramos dos feitos de Deus até aqui, né? Então, vai ser um programa bacana, mais uma parte aí dessa história que Deus vem construindo conosco. Uma história extraordinária, aliás, né? De todas as coisas que a gente percebe sobre a evidência de Deus no meio da humanidade, no nosso meio, eu acredito que a transformação da perspectiva de um ser humano, a transformação de um coração, a transformação das escolhas de uma vida é o maior de todos os milagres. E o seu testemunho, ele é impressionante, né? Eu costumo dizer que a história é de Deus, mas ele tem te presenteado viver essa história. Nós costumamos ouvir as histórias de Daniel, de José, de Abraão, mas a gente também sempre pontua, né, bem, que nós temos que escrever as nossas histórias. E se a Bíblia fosse continuada em papel, entrariam ali muitas histórias de pessoas que têm vivido seus relatos da forma como Deus as tem alcançado. E eu sou testemunha disso, de como a sua história alcança as pessoas já ao longo desses 8 anos. É realmente uma história que todos os dias me toca e eu acredito que de tanto falarmos para as pessoas, ela nos mantém fortalecidos. Louvado seja Deus por isso, né? Verdade. Como você mencionou, para mim é a maior evidência, né, da existência de Deus, de um Deus vivo, é essa força que ele tem, né, através da palavra e através do Espírito Santo de poder convencer pessoas, transformar caráteres, né, e enfim, transformar a vida de pessoas, né, mesmo de pessoas que eram mentirosas não mentir mais, né, Verdade. prostitutas não se prostituírem mais, adúlteros não adulterarem mais, ladrões não roubarem, enfim. Isso para mim é o maior milagre, né? Porque existem muitos livros por aí que são muito bons, que nos trazem ensinamentos, mas eu não vejo que nenhum deles traz Um esse resultado, né? poder, esse resultado tão impressionante como a Bíblia, né? No Verdade. sentido de transformar a vida, o olhar, a perspectiva, a forma de agir, comportamentos, né? Às vezes até momentaneamente, né? Mas não perduram, não são permanentes, né? E Verdade. nós vivemos isso há 8 anos, né? Não existe nada de fachada aqui, não existe nada de aparência. A palavra de Deus, quando entra, ela faz uma divisão mesmo, é como espada, né? E aí a gente parou na primeira parte, tem pessoas querendo saber da segunda parte, e é muita história, eu falo com a boca cheia, porque eu vivo essa história junto. E eu posso falar que é muita história, é muito milagre ao longo de Deus, e nós só temos 8 anos nessa jornada. Quantos anos mais nós viveremos de muitos milagres, não é? Tem pessoas que parece que estão fazendo de tudo para evidenciar, para viver um milagre de Deus. Mas a gente tem todos os dias algo de Deus para contar na nossa vida, da forma como ele se manifesta e estar nos cuidando depois dessa sua decisão. Mas na parte um a gente falou de um menino temente, de um jovem reverente que foi apresentado ao mundo do futebol, que fez a sua escolha, que tomou a sua decisão, que ousou, que desafiou-se e que teve a sua oportunidade no futebol. Que chegou a ser chamado para a seleção brasileira sub-16, sub-17, que projetou grandes coisas no futebol e que de repente conheceu agora uma garota, uma família, e mesmo sendo temente, reverente, não imaginava do nível do sonho e dos planos de Deus para sua vida. E
para você começar a descrever essa história a partir do momento ali que você já estava vivendo coisas no futebol, situações, me vem à mente um verso bíblico e eu acho que ele tem muito a ver com essa parte da história. Aliás, com a vida de todo mundo, mas principalmente com essa migração que nós vamos fazer agora. De uma criança, de uma infância, de uma essência de educação religiosa, mas que não fazia ideia da porta para onde Deus estava direcionando você. E aí a Verdade. gente vai lá para Isaías, no capítulo 55, no verso 8, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos Pensamentos. pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você falou pra gente que sonhava grandes coisas no basquete, que tinha recebido da sua família uma influência grande a nível de respeito, de temor religioso, e você sonhava grandes coisas, mas você não imaginava estar vivendo o que vives, tá? Imaginava? Nem nos melhores sonhos. E imagino que esse verso faz muito sentido, principalmente quando eu penso nos meus sonhos, né? Como atleta, né? Como pessoa ali jovem. Por exemplo, é um sonho de todo garoto jogar no Barcelona, né? E eu tive essa oportunidade, né? De fazer testes ali em 2006 no Barcelona. E eu fico pensando, pô, se no Barcelona não deu certo, né? E eu não vivi esse sonho, e era um grande sonho, né? Para um atleta. Imagina os sonhos de Deus, né? Verdade. Devem ser muito melhores. Conta pra gente então agora como que começou essa mistura. O seu sonho eram grandes coisas no basquete, Deus apresentou o futebol e agora o seu sonho passou a ser grandes coisas no futebol. E você começou a viver essas coisas. Mas aí você também conheceu a mim e a minha família. E como que agora o sonho de Deus começou a se apresentar na sua vida? Porque hoje você está vivendo os sonhos de Deus, que vai sendo apresentado aos poucos e a cada dia para nossa família. Mas em que momento o seu sonho de ser grande no futebol começa a se misturar com os sonhos de Deus? Descreve pra gente essa história a partir do momento que você agora já era um profissional e já estava ali tocando a sua vida no futebol. Quando foi que Deus apareceu para você e começou a mudar tudo isso, Vitor? Bom, eu acho que começou quando a gente ainda namorava, né? Porque eu não conhecia o Evangelho, né? Não conhecia, de fato, não tinha uma vivência em igrejas, né? Eu era aquele, como se diz por aí, um católico não praticante. Então, quando eu conheci a sua família, né, você, e houve o convite para participar de um pequeno grupo na casa de sua mãe, eu acho que ali foi um start, né, uma semente plantada na palavra de Deus que um dia ela germinou, né? Então ali foi o que? Em 2005, por aí, ali, né? 2004, 2005. Nós ainda namorávamos, né? Porque nós casamos em 2006, então foi mais ou menos essa época. E, e toda segunda-feira eu chegava do treino e você me insistia, né, para que eu fosse nesse pequeno grupo. Eu não sabia o que era isso, né? Pequeno grupo são núcleos, células, né, que a igreja adventista se organiza para estudar a Bíblia, né? E um grupo pequeno de pessoas, né, não como uma igreja grande. Então ali as pessoas têm mais intimidade, né? Tem momentos de conversas mais descontraídas, né? Além do estudo da Bíblia, né? Da oração, louvor. Ficam mais próximas, né? A igreja se acaba sendo mais um, por causa da quantidade de pessoas, né? Isso, nesse pequeno grupo é diferente. Então, obviamente, esse pequeno grupo acabou me atraindo, né? Porque eu tinha muito preconceito com igrejas evangélicas, né? Como eu cresci na igreja católica, então tinha várias ideias preconcebidas do que eram igrejas evangélicas, principalmente pela própria imagem que elas mesmas passam, né? Passa, né, pela TV, rádio, enfim, notícias, né, que a gente ouve por aí. Na época, eu tinha a ideia de que, né, de igreja evangélica era um lugar onde tinham os pastores, por exemplo, todos eram ladrões, né? Queriam roubar o dinheiro do povo.
Muita gente Porque ainda tem essa ideia, né? muita Infelizmente, gente esse demérito à ideia do pastor. Até porque muitos não fazem jus ao seu nome, ao seu título, à sua responsabilidade, né, Vitor? justamente. Então, na verdade, é uma imagem que muitos criam por eles mesmos, né? Pelos atos que eles realmente cometem, enfim. Isso é uma pena. Mas Verdade. então, essa é a imagem que eu tinha. Então, nunca me interessaria entrar numa igreja. Poderia passar 1000 vezes na porta de uma igreja evangélica que eu nunca seria atraído, né, para entrar. Eu lembro que no futebol, em todos os clubes que eu passava, né, que eu passei, tinha aquela galera do Atleta de Cristo, né? Aí o pessoal que fazia os cultos ali, tinha sempre uma galera evangélica ali que sempre convidava os atletas ali para participar de um pequeno culto ali, né, antes dos jogos, né? Normalmente na noite anterior ao jogo. E aí toda vez me convidavam e eu toda vez dava uma desculpa, né? Dizia que ia e Dava o tal, zigue, como fala aqui dava na Bahia. aquele velho migué, como se diz no futebol, e eu dizia, não, beleza, irmão, daqui a pouco eu tô aí. O pessoal ligava no quarto, né? E aí os caras me esperam até hoje, né? Porque eu nunca fui. Mas enfim, eu tinha esse preconceito mesmo, né? Principalmente porque eu via, né? Nunca consegui enxergar Deus nesses lugares, porque na minha cabeça a casa de Deus é um lugar de reverência, né? Um lugar onde tem que ter silêncio, respeito, ordem. Assim a Bíblia também ensina, né? Verdade. E eu sou testemunha disso, porque depois que a gente começou a namorar, e eu sempre falava com você, e você me dizia, tá tendo um culto no quarto tal, na concentração. E eu falava, participa, mas eu sentia que você não se afinava com os cristãos. Você era mais da parte dos jogadores que eram mais curtidores, estavam lá mais para ver o que acontecia, mas eu não entrava muito nesses detalhes, mas eu percebia, né? Olha o homem de Deus que eu queria, hein? Eu não tinha muito preconceito mesmo. Isso me afastava, né, de alguma forma, desse grupo de pessoas, né? Mas nesse pequeno grupo que eu conheci na casa da sua família, de certa forma me atraiu, né? Primeiro porque era cômodo, era prático, né? Era bem próximo, a gente morava no mesmo condomínio, então eu ia andando. Algumas casas depois era muito próximo, então tinha comodidade. Tinha um outro lado também que eu queria lá dar uns beijinhos em você, né? Que ninguém é de Ah. ferro. Tinha a segunda intenção, vamos dizer assim, né? De ficar um pouquinho mais Sempre com a tem minha uma fonte namorada, né? atrativa, né? Então eu juntei tudo e falei, vou lá e tal, e para agradar minha namorada também. Mas de alguma forma a semente foi plantada no evangelho ali, né? Às vezes a gente é atraído para Cristo com outras motivações, mas quando a palavra ela penetra no coração, ela causa esse estrago no bom sentido, né? E logo ali no pequeno grupo eu me deparei com uma pequena igreja diferente daquilo que eu pensava e imaginava, né? Então ali vários preconceitos foram sendo quebrados, principalmente em relação ao conhecimento da Bíblia, né? Na parte teórica, né? Sempre alguém levava a palavra, um pastor, enfim. Eram pessoas muito preparadas, né? E eu lembro que eu ficava pegando no pé deles ali, tentando cutucar, né, para ver se eles erravam ou titubeavam em relação ao conhecimento bíblico, mas eles estavam sempre firmes ali, sabiam o que estava dizendo, fazendo, manuseavam bem a palavra de Deus, né? Isso me chamava a atenção. Eu lembro que a época que você mais, assim, criou laços com o PG foi quando o Zé Orlando, pastor, inclusive que fez o nosso casamento, né? Mandar um abraço para ele. Estava desenvolvendo uma série de Apocalipse, não foi isso? Eu tô Verdade. aqui trabalhando a memória e quem cantava na época era a Cíntia Alves, que ainda não era da gravadora Novo Tempo. Isso é legal da gente lembrar, porque hoje o pastor Zé Orlando, se eu não me engano, tá em São Paulo, Cíntia tá na gravadora, você acabou saindo do futebol, virou o goleiro Vitor, tem um testemunho para contar, mas Deus, ele já os via exatamente onde vocês estão e, na verdade, ele já está vendo cada pessoa onde ele planejou estar, né? Verdade. Os planos de Deus são muito maiores, os sonhos de Deus são mais altos, mas vocês ainda estavam vivendo naquele momento dentro do plano de Deus para a vida de cada um. E eu sempre me pergunto para onde Deus está nos levando, né? Antes de chegarmos ao céu, aonde ainda iremos passar? Verdade, mas isso vale salientar que tem a parte humana nessa história, né, de decisões, né? É verdade. Então, graças a Deus que nós estamos decidindo permanecer, né? Decidindo viver essa fé e uma história de amor com Deus. Amém. E de confiança, né? A cada dia, a cada ano, a cada mês. Mas tem pessoas que desistem no meio do caminho, né? Tem pessoas que, por algum motivo, alguma dificuldade ou provação,
abrem mão de viver a sua fé, né? É verdade. Então, vale salientar esse detalhe que nós estamos aí decidindo por Cristo a cada dia, né? Lutando, né, amor? Sim, eu imagino que o pastor José Rolando também, como a Cíntia, o esposo, e nós estamos aí seguindo. Mas aquele momento no PG foi fantástico, porque ali foi onde eu conheci o Evangelho mesmo, né? Mas isso me deixou desconfortável, porque eu comecei a descobrir algumas coisas, algumas doutrinas bíblicas, que começaram a me chocar e a me fazer pensar, né? E eu lembro que logo no início me ofereceu estudo bíblico, né? Eu comecei, no segundo eu desisti, né? Porque eu não queria conta com Bíblia, com pastor, com nada de igreja, porque o meu foco era o futebol, né? A minha carreira, eu não queria que nada me atrapalhasse. Mas, de alguma forma, eu comecei a descobrir coisas que me fariam mudar meu comportamento, minha atitude, meu estilo de vida. Porque, como eu disse no primeiro programa, eu sempre criei que a Bíblia era a palavra de Deus, né? Amém. Então, quando eu comecei a descobrir coisas, doutrinas bíblicas que Deus ensinava, instruía e deixou como manual para o ser humano, eu pensei, bom, eu preciso viver, porque se Deus estava falando, mandando, é isso aí, acabou. Né? Não E isso tem. começou a confrontar, de alguma Começou a me forma, com a sua vida, confrontar, né? começou a confrontar com a minha cosmovisão, né? Com aquilo tudo que eu tinha aprendido desde pequeno na Com o Igreja seu Católica, sonho. com o meu sonho, com tudo que para mim era verdade, né? Por exemplo, como eu aprendi no catecismo, que eu deveria guardar domingos e festas religiosas. E eu comecei a descobrir algumas coisas, mas a Bíblia fala outras coisas. Então, eu falei, pô, mas espera aí. Como é que lá no quarto mandamento, em Êxodo 20, fala sobre a guarda do sábado e eu aprendi que era para guardar domingos e festas? Opa, é uma coisa errada. Porque eu aprendi na igreja uma coisa, mas a Bíblia está dizendo outra. E Interessante. aí? Eu vou confiar na Bíblia? Eu vou seguir a Bíblia ou o que a igreja me ensinou? E tudo isso você começou a aprender na sua lembrança no PG. Ou seja, os conflitos começaram a acontecer. E sabe de uma coisa? Quando você começa a examinar a palavra de Deus, o próprio Cristo diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra, luz para o caminho, e ela tira as escamas dos nossos olhos. Toda pessoa que começa a estudar a palavra de Deus vai abrir a porta dos conflitos. Porque, pelo que você disse, parece que o seu sonho começou agora a se encontrar com os sonhos de Deus. Só que você não lembra, ou lembra, mas é tanta história. E eu lembro muito bem que quando nós começamos a namorar com 3 meses, eu te apresentei a Bíblia e te pedi que começasse a estudar a Bíblia, no sentido de ler. Porque você precisava conhecer um pouco sobre a garota que você estava namorando. Conhecer o que da garota? Os nãos e os sims e os porquês dos nãos. E aqui num papo aberto de adulto, por que que a garota não ia ter relação com você antes do casamento? Por que que a garota não bebia bebida alcoólica? Para que a gente pudesse ter uma harmonia mínima. E eu sempre pedi a um homem de Deus. E eu lembro que você começou a ler a Bíblia sozinho. E você tinha um estudozinho bíblico que você fazia no quarto. E eu lembro como hoje que você me encontrou na porta de casa e veio encantado e falou: amor, você sabe o que significa o arco-íris? Você lembra, Vitor? Lembro. E eu olhei para você e você me explicou que era uma aliança eterna de Deus depois do dilúvio, de que o mundo não mais se acabaria por água. E sabe por que eu estou lembrando disso? Porque a gente só consegue lembrar partes do que Deus está construindo. Mas Deus, com eterno amor, te amava, te ama e vai te amar. E me atraía, E né? te atraía. E são pequenos detalhes que, quando a gente para juntar, a gente consegue ver a mão de um Deus trabalhando na nossa história. Talvez muitas pessoas estejam já ouvindo, né, a primeira parte, esse momento aqui do testemunho, e não conseguem ver a mão de Deus colocando bloco por bloco para que uma história completa seja realizada. Ficam inquietas. E como você bem disse no último programa, o grande artista, né, está tecendo o tapete e é como se a gente estivesse do lado oposto. Quando a gente vê o tapete de frente com a obra terminada, vai ser grandiosa. Eu acho que nosso tapete não foi concluído, a história da sua vida não está concluída, você ainda tem muito que viver.
E eu queria ressaltar essa questão, né? Acho que não foram dois estudos bíblicos. Deus vinha pincelando você, costurando essa questão de apresentar a Bíblia aos poucos, e começou aí. Você não lembra, mas É verdade. começou São aí, muitos né? detalhes, né? Mas, de certa forma, talvez Deus tenha percebido a disposição, né? E o coração aberto para aprender coisas novas, né? Amém. Eu acho que muitas pessoas hoje deixam de ter experiências legítimas com Deus porque elas vão estudar a Bíblia cheio de preconceitos, de pressupostos, não dá para um copo cheio você encher, né? Verdade. Só dá para encher um copo vazio. E aí, eu acho que foi isso que acabou acontecendo, né? Eu comecei a absorver coisas muito rápidas porque eu me abri, né? Para aquilo que a Bíblia poderia me trazer de novidade, de conhecimento. Afinal, no catolicismo, né? Na minha época de jovem, criança, adolescente, eu não tinha esse entendimento. Talvez não estava preparado para descobrir algumas coisas na Bíblia. E também não tinha tempo para estudar a Bíblia. Então, quando eu comecei a descobrir coisas, começou a me chocar e me fez meio que ter uma Recuar. repulsa e recuar um pouco, né? Porque eu pensei, bom, estou descobrindo coisas que eu vou ter que me posicionar. É aí que vem o grande detalhe, né? Tem muitas pessoas, e aconteceu isso comigo, né? Quando começa a descobrir coisas novas que fazem sentido, né? Que é uma verdade bíblica, por exemplo, absoluta, a pessoa tem que se posicionar. Aí entra a decisão, Conflito, os confronto, conflitos, né? né? Porque você agora tem que pensar, pô, mas agora eu gostava de fazer isso e não vou fazer mais, porque Deus está dizendo que não é legal. Então eu gostava de assistir, de comer, de me vestir assim, mas isso não é legal. Mas Deus não entra e arranca, né, Vitor? Não, é aos poucos. É um É um processo, né? processo. E como que aconteceu esse processo na sua vida? Agora você começou a viver essa verdade e eu sei que duraram 10 anos. Justamente. Foi um Então, como é que processo. aconteceu nesses 10 anos, né? Porque a gente aí não era nem casado. Sim, a gente namorava, né? E como eu disse no início, né? A semente foi plantada, né? Mas nenhuma semente germina de um dia para o outro, né? Na natureza não funciona assim. E também com o agir de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Também não acontece de um dia para o outro, né? Embora a gente queira que todo mundo queria que fosse assim, né? É. Você pregar o evangelho, a pessoa aceitar de imediato, mas o tempo de Deus é diferente, né? Acontece também, né? O Espírito Santo, É, ele se move de uma maneira que a gente não a gente não entende. entende, não Alguns são mais conhece. rápidos, outros mais demorados. É. No meu caso foi bem lento, né? Porque foram mais de 10 anos nessa luta com Deus. E foi literalmente com Deus, né? Porque quando você me trazia essa ideia de que as coisas na minha carreira só aconteceriam de forma positiva quando eu colocasse Deus em primeiro lugar, essa ideia me frustrava, né? E me deixava com raiva, né? Não sei se você lembra, eu colocava a culpa em você, né? De algumas coisas erradas que aconteciam, quando não saía como eu esperava na minha carreira, e eu dizia que você jogava praga em mim, né? Eu brincava não, eu falava sério, né? Hoje a gente brinca. Mas eu pensava, pô, tem uma coisa errada, porque minha esposa está dizendo que eu só vou conquistar coisas na minha vida se eu colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu aprendi desde pequeno que eu dependo só de mim. E aí? Eu dependo de Deus ou dependo de mim? Fala um pouquinho mais sobre essa questão do depender só de você, porque a gente vive numa época, né, dos coaches, das teorias motivacionais, inclusive muito dentro da igreja, às vezes psicologizando muito o pecado, tentando explicação para as nossas dificuldades e fechando a porta, da confissão, do arrependimento, da entrega, da humilhação, do reconhecimento. Da Da submissão. submissão de que nós somos humanos, somos tendenciosos para falha, mas só há salvação em Cristo Jesus. E aquele que confessa prospera, né? Então, fala um pouco pra gente. Isso aí que você falou é muito interessante. Que você entendeu e aprendeu ao longo de sua vida de que você só dependia de você. Então, se Sim, você fizesse tudo certinho, o resultado ia ser perfeito. com certeza. Foi isso que eu aprendi, né? Desde pequeno, praticando esportes, isso é algo comum no meio do esporte, né? É aquela Isso faz parte do processo motivacional dos atletas, né? Então, os treinadores que eu tive, as pessoas que eu tive contato no meio do esporte, todas elas viviam com o mesmo discurso, né? Com a questão da motivação ali para o atleta e tal. Então, dizia que se eu me preparasse muito bem, se eu descansasse, me alimentasse, se eu treinasse mais do que os outros, no final ia dar tudo certo e eu seria um grande atleta, né? Uma cartilha mágica, né? Como se isso fosse uma fórmula de bolo e no final dá o mesmo resultado.
Mas eu fui descobrindo na prática que não era muito bem assim, né? Porque eu estava fazendo tudo certinho, como mandava a cartilha, o protocolo, como nosso amigo Vini gosta de mencionar, né? O protocolo, Vini Bond. mas não estava saindo nada conforme eu esperava. Por exemplo, eu estreiei no Vitória em 2006 no profissional, né? Vindo do Barcelona, a experiência que eu tive de fazer testes no Barcelona em 2006. Em 2004 eu tive na Holanda, meio precipitadamente não deu certo no PSV, por conta da minha ansiedade, né, em querer logo o resultado, né, prático, ganhar muito dinheiro para ajudar logo a minha família. E aí fomos tomando as decisões meio precipitadas, né, ao longo da carreira. Era o seu Isso sonho, no né? início, quando tinha 18 anos, era muito jovem, né? Com 21 tive essa oportunidade no Barcelona, já nessa época o Vitória consentiu, né, com a minha saída ali, um período para ir ao Barcelona e fazer teste, enfim, ser observado mais de perto, né, pelo clube. Infelizmente não deu certo, depois de um mês eu voltei. Para o Vitória foi quando eu percebi que eu tinha potencial, né, isso foi uma experiência até interessante, porque essa média do Barcelona me fez me comparar com outros atletas também de alto nível, né? Eu agora de um grande clube a nível mundial. Se perceber de Então, fato o nível de atleta que você era, né? então eu pude ali me comparar, né, de certa forma, e perceber que estávamos no mesmo nível ali e que eu tinha sim capacidade de voltar para o Vitória e inclusive ser titular da equipe profissional. Porque Isso me você não estava motivou. sendo titular. Não, era o terceiro goleiro, era jovem, Mas você tava, era muito jovem, né, Vi? sim, tinha 20 anos, né? A gente já Então estava casado aí, né? já estava. É, eu lembro, 21. eu lembro bem porque tinha toda essa ansiedade, né? E eu consigo ver aí o seu sonho o tempo todo apontando para projeções maiores, né? Você, olha só, com 20 anos, inquieto porque era o terceiro goleiro. Isso é normal, né? É Sim, uma faz parte do posição, processo, é. e é uma posição que quanto mais maduro, mais velho, mais bem preparado. Verdade. E aí você tinha 20 anos e tá aí dizendo que estava de terceiro goleiro e foi para o Barcelona, então você já era um goleiro no Vitória muito bem quisto, porque você era da época de Paulo Carneiro ali, tinha a seleção sub-16, sub-17. Já tinha sido convocado, né? Umas 6 vezes ali para a seleção brasileira. Eu costumo dizer que você era uma das galinhas de ovos de ouro ali do clube, era uma escola de formação de goleiros muito boa, né? Verdade. E quando você vai para o Barcelona, eu lembro que eu estava grávida, do Vitinho, você ali percebeu que tinha condições de voltar e disputar. Mas olha só, era a sua visão, porque a visão de quem estava de fora é que você já era mesmo antes de ir ao Barcelona. Então dá para perceber que os nossos sonhos, às vezes, o nosso desejo, a nossa ânsia, a nossa inquietude, a nossa dificuldade de perceber que os planos de Deus estão sendo construídos por cima do nosso, acelera algumas coisas e nos cegam quanto à realidade. Verdade. Você estava construindo o seu sonho, foi lá para o Barcelona, eu achei que Vitinho ia ser espanhol, e Deus estava construindo o dele, né? E de alguma maneira ele permitiu uma frustração lá, né, bem? E aí você não ficou. Verdade. Tudo isso me ensinou bastante, né? E ao mesmo tempo, essa frustração me motivou, né? Então hoje a gente percebe, e muito se fala por aí, desses dois tipos de pessoas, né? Que algumas na frustração se afundam mais e outras na frustração buscam solução para aprender e continuar caminhando e a partir dali superar os desafios, né? E eu peguei essa frustração e falei, não, agora eu vou usar a meu favor, né, para me motivar ainda mais, voltar ao meu clube e trabalhar mais para que eu consiga, de fato, realizar os meus sonhos, né, como eu tenho planejado. Então, essa foi uma experiência muito boa, como eu disse, para poder me comparar também, né, com outros grandes atletas. E na volta ao clube em 2006 mesmo, eu pude estrear, né, realizar esse sonho, estrear pelo Vitória, na época o clube que me formou, né, como atleta. Em 2006, em julho, se eu não me engano, dia 15 de julho, né? Porque na verdade é uma data que não tem como esquecer e nem se confundir, porque foi a data que Do nasceu o nosso primo. primogênito, né? Nosso Então, príncipe Vitinho, um beijo pra Vitinho, meu amor. ele nasceu no dia da minha estreia, né? Ele podia ter esperado um pouquinho depois, né? Mas felizmente ou infelizmente ele nasceu no dia que eu estava estreando, com o Vitória lá em Aracaju, e não pude vê-lo nascer, né? Não tive esse privilégio de poder acompanhar o parto ali e tal, mas
de certa forma, essa estreia no Vitória acabou agora ampliando os sonhos, né, no futebol, porque agora eu percebi que eu tinha capacidade realmente, né, de me tornar ali um grande atleta, estava construindo isso, né? Mas como você disse, a ansiedade me atrapalhou diversas vezes, inclusive nesse início, porque eu ficava na ansiedade que coisas acontecessem antes do tempo, né? E isso atrapalha muitos jovens atletas, muitas pessoas no geral, né? Que querem já ver o final sem passar pelo processo, né? Viver o final sem passar pelo início, não existe isso em lugar nenhum. A ansiedade tem acabado com as pessoas, né, É, Vitor? É o viver o futuro sem perceber a dádiva que é o presente, né? com Que Deus está certeza. conosco construindo, E vivendo, né, cada dia as vivendo, experiências. tecendo o tapete, a história da nossa vida, fio a fio. E a gente continua com esse desafio, né? A gente tem essa Sim, história para contar, mas agora em outros planos, continuamos com esse desafio de perceber que Deus está construindo, pintando a nossa vida, a nossa história, né? com certeza. E aí nessa parte da estreia no Vitória mesmo, né, como profissional de fato ali, com 21 anos, a minha carreira passa a agora ter novos desafios, nova perspectiva, né? Que a gente sempre brinca no futebol que parece que a gente rompe aquela barreira, né, entre o sub-20 e o profissional, parece que tem uma barreira ali, né? Então o atleta ele tem que romper essa barreira para meio que provar entre aspas que ele tem condições de ser um profissional. E muitos nessa barreira disparam, né? Muitos não chegam ao sub-20, alguns param no 17, outros com 16. Mas os que chegam às vezes no sub-20 parece que não tem força para romper essa barreira. E são bem poucos, né, que rompem essa barreira ali e se tornam profissionais. E eu, graças a Deus, tive essa força para romper. E isso aconteceu com 21 anos. E a partir dali, minha carreira começou a deslanchar, vamos dizer Deslanchar. assim. Saí do Vitória, fui para Ponte Preta em 2007, depois fui para o Joinville, a Portuguesa, fui para o Atlético Goianiense, ABC de Natal. Rodamos um pouquinho, né? Rodamos alguns clubes, Mas né? antes da gente fazer esse turismo aí, porque nossa vida foi um turismo por clubes, né? Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Você falou de algo interessante aí, que na estreia do seu jogo como titular no profissional em Sergipe, foi o dia do nascimento do Vitinho. E o futebol era o seu sonho, né? E quando a gente fala assim de sonho, não só o futebol, mas o que ele poderia te trazer como retorno financeiro, como realizações de vida, Pessoais, né? pessoais, a gente começa a colocar ele num lugar de pedestal, né? E na sua vida era o futebol, mas eu falo isso porque, como esposa, eu vivi esse momento. E eu vivi nos dois nascimentos dos nossos filhos, né? Da Valentina, linda também, mamãe ama, papai ama. Mas quando o Vitinho nasceu ali, você estava jogando e eu lembro que eu não te contei que eu estava indo para o hospital. Porque a gente acaba sendo envolvido nessa atmosfera do endeusamento e de que vocês não podem ter esse tipo de interferência. Agora, olha, a gente comparando o dia do nascimento de um filho com uma estreia profissional. E parece que a gente começa a ficar envolvido realmente e com uma perspectiva completamente distorcida, né? Porque o que é Verdade. mais rico do que o nascimento de um filho? É a herança do Senhor. E eu mesma não quis te contar porque eu pensei, Vitor nem vai poder estar aqui, porque ele vai estar jogando, não foi planejada a data. E ele não vai, ele vai ficar ansioso emocionalmente e pode não render lá. Então eu disse que estava indo à igreja. E você ficou feliz. E quando eu te contei, era 11 horas da noite, Vitinho nasceu às 2 da tarde, ele já estava do meu lado. E você, como um bom carioca, deu uns nomes, falou alto, agradeceu a Deus. E Eu tinha tinha feito um acabado de gol. sair do jogo, né? E eu fui o último a saber. Porque alguns companheiros ali, o pessoal da comissão técnica, né? Algumas pessoas já sabiam, porque meu pai estava no estádio, foi assistir o jogo com alguns familiares, eles contaram, eu acho, para algumas pessoas ali, e alguns já Exatamente. sabiam. Só eu que não, né? Então, quando eu cheguei no vestiário, foi que foram me informar e foram me parabenizar pelo jogo e também pelo nascimento do Vitinho. E, enfim, foi uma alegria só. E eu percebo assim, a bondade de Deus na sua vida, porque eu não sei como eu consegui não te contar.
Eu que sou tão intensa, né, que eu gosto de contar tudo, de falar tudo e acho que o que é prioridade. Eu simplesmente, Deus, ele é tão maravilhoso, Vitor. E enquanto a gente fala aqui do seu testemunho, o meu coração vai agradecendo, porque eu aceitei ir para a sala de parto sem contar ao pai do meu filho que eu estava indo. E sala de parto a gente vai para ganhar vida, mas é um risco. E eu simplesmente não te contei para te permitir viver aquele momento da história que Deus já tinha um plano, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê que Deus realmente estava costurando. O que que eu quero dizer? Não seria de mim mesma não contar. Para eu não ter te contado, foi Deus quem me convenceu no coração de que não era para contar. Ou seja, aquiete-se, eu tenho um plano, eu estou costurando, eu estou construindo. E ele te deu de presente aquela estreia, aquele momento. E muitas vezes na ansiedade, como mulher, como mãe, a gente fica querendo interferir na história de Deus na vida dos outros, ao invés só de colaborar, né? Eu ouço muitas mulheres me perguntando: Ah, mas 10 anos, você sabia que ele ia se batizar? Como é que você fez? Você conseguiu? E como era no dia a dia? Porque ele não era adventista, ele não era cristão. E eu sempre respondo assim: eu tinha certeza que ele seria. Né? E a gente nunca brigou por isso, a gente nunca teve assim desavenças porque eu tinha o temor e porque você usava o seu crucifixo. Né? Eu lembro que eu até brincava. Você usava um crucifixo. E o Mar levou aí umas 3 vezes e eu brincava, ó, levaram o seu crucifixo, tá na hora de. E meu pai te dava outro de presente. Então eu percebo o agir de Deus na sua vida, mas por trás dos bastidores. Com quem também ele te apresentou para te direcionar pelo caminho que já estava desenhado para a sua vida. Porque você me conhece, né? Eu poderia ser mais enfática em algumas coisas e eu ficava observando, ia te acompanhando. Então, dá para ver que o futebol, ele era na sua vida algo extremamente importante. E eu posso dizer que quase um Deus, porque você colocava num nível de prioridade tão grande que Deus, na sua sabedoria, foi aos poucos, com amor, fazendo essa migração, essa inversão de perspectiva, De introduzindo valores, né? alguns valores, né? Que grandioso isso, né? Ele foi paciente, né? Porque ele ficou esperando, né? E se a gente se coloca no lugar de Deus, né? Obviamente, eu acho que ninguém teria essa paciência que ele teve comigo, né? Esperar ali 10 anos ou mais para esse processo de transformação e aceitação da palavra dele, né? Mas de fato você mencionou muito bem, né? O futebol era o meu Deus, né? Porque o futebol, eu depositava no futebol, na minha profissão, a esperança de ser feliz, né? Então isso é perigoso, né? Você Verdade. depositar a sua esperança, todas as suas fichas em algo ou em alguém, é frustração, decepção certa, né? Porque esse algo ou alguém vai te decepcionar, você vai perder, enfim, as coisas você perde, né? Passam, Coisas. né, Vitor? Pessoas Destroem-se. morrem, coisas, a ferrugem corrói, Verdade. enfim. Mas a palavra de Deus, a fé, isso ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, isso, enfim, É eterno, né? é algo, é um, é um presente, né? É um dom. E produz valores eternos, né? Muda a Sim, forma que você enxerga o mundo, a vida, as suas decisões. tudo facilita, né? Mas naquela época ainda o futebol era o meu Deus, né? Porque eu esperava assim ser um homem pleno e completo somente depois que eu conquistasse algumas coisas no futebol, né? Então isso também é muito perigoso, né? Porque a gente viver uma vida pensando só no objetivo final e a caminhada para chegar lá, como é que fica? Aí a pessoa vai ver, enfim, infeliz, triste porque não conseguiu chegar lá, né? Ou quando chegar, vai fazer o quê? Vai colocar mais um objetivo, né? A gente já falou sobre isso também, E aí você que é começou o a natural. turistar, então, né? Eu Começou. comecei em busca de realizar esse meu sonho de ser um atleta bem-sucedido para poder ajudar minha família, era isso que me motivava. Basicamente ganhar muito dinheiro o mais rápido possível, né? Para que esse sonho acontecesse. E você dizia que com 21 anos queria estar rico, Na né? verdade é 25, né? Com Meu plano era com 25. 25 ter meu primeiro milhão e tal. E Deus ele foi colocando a mão assim, em vários momentos, né? Quando eu ia dar esse passo, né, de conquistar ali algo que pudesse me aproximar desse primeiro milhão bem rápido, parece que Deus ia lá e fechava a porta, né? Bem devagarzinho.
E na época eu ficava muito bravo, né? Eu colocava a culpa em Deus, né? Como a gente várias vezes discutiu, né, sobre isso. Eu ficava muito bravo, eu ficava decepcionado, né? Imagina estar ali no Barcelona e não poder fazer parte da equipe, né? Isso tudo foi me frustrando. O próprio Magoando, né? PSV também da Holanda, né? Falei, pô, mas eu tô aqui, tenho toda a capacidade, por que não tá dando certo? Esse Deus não me ama, né? Porque ele não faz o que eu quero, Faz né? como Moisés, que você costuma relatar, né? Que viu a terra prometida. No caso do Barcelona foi mais ou menos isso, né? Porque Moisés teve infelizmente aquele episódio em que ele teve ali um pouco a ira, né, e tal, e acabou ferindo a Feriu a rocha, rocha. era só para tocar, enfim, e aí por conta Viu a dessa, terra prometida, mas não entrou. Deus permitiu só que ele visse de longe, né, a Terra Prometida, mas não entrou. Embora hoje ele esteja No céu. no céu, né, foi ressuscitado, mas Amém. naquele momento, né, ele aparentemente foi uma lição para ele, né. E para mim, com Barcelona, mais ou menos eu me sinto assim, né, como Moisés, né, de ver a Terra Prometida só de longe e não poder adentrá-la. Mas, de certa forma, foi um período de muita aprendizagem, mas eu percebi, assim, a cada momento, a cada clube que eu ia, né, que de fato a minha prioridade era a carreira, era o dinheiro, era o sucesso e isso de alguma forma foi me trazendo ansiedade, né? Porque a cada ano que passava, a cada clube que eu ia e as coisas não davam certo como eu esperava, né? De certa forma, isso ia me frustrando cada vez mais e a cada frustração eu colocava a culpa em quem? Em Colocava a culpa Deus. em Deus, né? Não colocava, eu não percebia que eu que era errado, eu que estava ansioso, eu que tinha que mudar alguma coisa, enfim. Mas eu pensava sempre que a culpa era de Deus, né? Traços de orgulho, Vitor, do ser humano. Com Não, certeza. não reconhecer que é preciso reconhecer que talvez o erro não esteja vindo de alguém, do alto, de baixo, mas da forma como você está enxergando a sua vida e que há a possibilidade de que por mais que você tenha planejado e feito certo, a vida traz imprevistos. Com certeza, eu acho que isso na minha vida foi uma tônica, né? E talvez foi o que mais Deus tentou me ensinar e me mostrar, né? Eu lembro que você dizia que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, eu ficava chateado com isso, porque eu aprendi que eu dependia só de mim, né? E isso de certa forma me frustrava, né? E, e eu lembro que quando as coisas realmente não aconteciam, eu, bom, eu pensei em várias vezes em desistir, né? Por conta dessas situações. Mas eu acho que o que mais Deus queria lapidar no meu caráter era a questão do orgulho, né? Porque o orgulho me dizia que eu chegaria lá sozinho, foi assim que eu aprendi, né? Mas as circunstâncias da vida, né? E os momentos eram claros e parecia que tinha alguém controlando ali a situação, o universo, como Deus, né? E, e dizia, não, não é assim, vai ser assado e tal. E nessas horas, quando as coisas não saem como a gente espera, normalmente as pessoas orgulhosas se decepcionam muito, né? É que Como eu. mesmo todo mundo tem um nível de orgulho, né? Mas alguns têm um orgulho mais exacerbado, exagerado, porque foi preparado, foi criado naquilo. E você foi Isso, criado no meio que o ego foi muito massageado. E não só isso, verdade, a cobrança pela perfeição. Porque só há um goleiro num time de 11 atletas. Então você sim, tem que ser o goleiro. Né? verdade. Atacante você pode ter dois, você pode jogar com dois, com ponta, com um Um de frente, três, com três, mas o goleiro só tem um. E talvez a forma como a gente aprende a viver é a forma como a gente carrega para a vida e Deus, na sua bondade, vai se apresentando para ir nos corrigindo e nos ensinando, para nos preparar para vivermos o plano ideal, que é o plano dele para nossa vida. perfeito. Olha só, Deus não quer só levar a gente no ponto final. Ele nos prepara para chegarmos lá. Só que a gente acha que ele está atrapalhando, né? Esse ponto é interessantíssimo, né? Porque hoje eu vejo claramente que eu não estava preparado para ver algumas situações, né? Eu imagino hoje, assim, como seria se eu tivesse ganhando 1 milhão por mês, né? Não sei quem eu seria. Eu acho que poucas pessoas sabem, né? Como ela seria se ganhasse, se tivesse tantos recursos assim, né? E aí eu fico imaginando Deus lá de cima, né? E olhando e falo, pô, filho, você não. Como é que eu vou te dar tudo isso aí, cara? Você não tá preparado, você vai acabar se matando, você vai acabar perdendo sua família, você vai acabar sofrendo, né?
E aí muitas pessoas hoje não entendem por que que Deus diz não, né, em vários momentos. E Porque graças a simplesmente ele está Deus. cuidando, né? Ele está dizendo assim, filho, não é agora, não é a hora, você não está preparado. Ou nunca vai estar para Ou isso, nunca né, vai Vitor? estar, sim. Porque o objetivo final dele, principal, é salvar a pessoa. Então, se ele percebe que algo, alguma situação na vida dela vai atrapalhar esse processo de salvação, com certeza ele vai vetar. Assim como ele me vetou, né, em várias situações, poder ganhar muito dinheiro com futebol, realizar alguns sonhos, né? Eu E lembro que isso, você chegava, desculpa te cortar, mas é que veio bem a lembrança agora no Bragantino, que o treinador sempre falava que você era o melhor tecnicamente na época. E você jogou com muitos atletas conhecidos, que inclusive foram banco seu, ou você foi, como no caso da Ponte Preta, você na época que foi contratado foi para substituir o Aranha, que teve uma fratura no nariz. A gente tinha acabado de se casar, mas a gente chegou alguns dias atrasado da dinâmica do campeonato e o Denis já ali entrou. E naquele ano o Denis era da Ponte Preta, se firmou, ficou, você ficou no banco novamente. Olha só, a sua ansiedade sempre te afastando de chegar onde você queria. uhum, E Deus colocando a mão, né? E aí o sim, Denis se firmou e no fim do ano foi pro São Paulo. E você não quis ficar na Ponte Preta, quis voltar pro São Paulo. por vitória. Ou pro São Paulo, pro Vitória. Tô com São Paulo na cabeça. E em vários momentos você chegava em casa triste, narrando que tinham muitos elogios e de fato você era diferenciado. A gente estava há pouco tempo num clube grande aqui do Brasil e estávamos conversando com um professor seu que fez parte aí da sua base, da sua história. E agora, depois de 8 anos, nós o ouvimos novamente dizer, cara, poucos goleiros técnicos como você eu conheci e preparei. E quando você me falou da sua decisão, o seu professor disse, eu respeitei, mas eu não consigo entender, eu não consegui entender como que um cara tão bom tecnicamente, Talentoso, né? talentoso, com uma projeção tão grande, ia tomar uma decisão como essa. E eu fiquei ouvindo e agradecendo a Deus por esse grande milagre, né? De mudar a perspectiva da vida, tocar num ponto do orgulho e trabalhando um homem por completo. Porque é isso que Deus faz, ele trabalha um homem por completo e a profissão faz parte disso, né? Sim, mas muitos têm a profissão como Deus, né? Porque eles esperam ser felizes simplesmente se forem realizados na profissão. Isso é muito perigoso, né? Porque e se você perde a profissão, e aí? Pode acontecer imprevisto, como acontece com muitas pessoas. No meu caso, se sem o futebol eu não poderia ser feliz, né? Esse era o questionamento. Que Verdade. Deus, por algum motivo, ele foi me permitindo aprender isso da pior maneira possível, né? Me deixando desempregado 4 meses ali em 2013. Quando eu saí tinha acabado de disputar um gauchão, tinha sido capitão da equipe, fui um dos destaques lá. Quando acabou o gauchão, o presidente do São José veio me agradecer, né, por não ter deixado o time dele cair, né, no gauchão, enfim. Mas aquilo ali não estava servindo para muita coisa, né, porque quando eu voltei para Salvador, né, eu tinha empresário, tinha tudo e tal, e não aconteceu nada, né. Deus me permitiu ficar desempregado pela primeira vez, 4 meses, nunca tinha acontecido isso, né. Sempre eu estava saindo de um clube indo para outro, né? Ficava no máximo ali 15, 30 dias entre um clube e outro. Mas agora, Deus por algum motivo me permitiu Ficar esses quatro 4 meses. meses. Para mim foi um grande deserto, né? O deserto da minha vida. Um dos desertos, né? Mas aquele talvez tenha sido o principal que mais me impactou, porque foi nesse deserto que eu tive um encontro com Cristo, né? Então, infelizmente, né? Muitas pessoas talvez só vão se encontrar com Cristo nessa situação. Parece que Deus gosta desses encontros no deserto, né, Vitor? Ele tirou Abraão da sua terra para seguir aí por um caminho desconhecido, levando ali a parentela até onde ele ia mostrar. E a gente sabe que foram caminhos desérticos, né? Parece que José teve que ficar ali na prisão, numa 13 anos. situação que não dá para explicar, mas arrancado de sua família. Esté ali também, sem entender muito o que estava vivendo, mas havia um propósito. Os desertos da vida, né? A própria caminhada do povo de Deus, 40 anos no deserto, rumo ao ideal, ao ponto final, mas foi nessa caminhada que Deus pôde ir se apresentando e o ser humano ir decidindo
ouvir e ver a Deus, né? Então você diz aí que houveram 4 meses de deserto. Então teve um encontro, né? Parece que Deus foi se apresentando, usou pessoas, usou situações, e tudo que acontecia você hoje consegue ver que era Deus movendo as peças. Eu, como mulher, lembro dos momentos que você dizia que eu jogava praga porque você queria ser rico. E existia um porquê de querer ser rico, né? O dinheiro tem o seu valor e com Deus ele é uma bênção. Mas eu dizia que não queria ser rica e na verdade não era um problema contra o dinheiro, mas é porque eu via a importância dessa necessidade na sua vida, te colocando muitas vezes como Deus da sua vida. Você achava que estava em suas mãos solucionar o problema da mãe, do pai, da mulher, do filho, e não dava a Deus o direito de ser Deus. Perfeito. E não dava porque não sabia que Deus era esse Deus que hoje você serve, né? Sim, Então eu acabava tendo uma aversão com essa ideia de ser rico, porque eu queria te ajudar a ter menos responsabilidade sobre o cuidar do outro, o tratar o outro como se você fosse Deus, né? sim. E nesse deserto eu tive essa experiência, né, de poder perceber que a mochila era muito pesada que eu carregava, né? Eu carregava essa ideia de que eu, por ser atleta e ter essa oportunidade, né, eu deveria sustentar toda a minha família, né? E isso era um desejo meu, era uma vontade que eu queria. Eu queria comprar casa para a mãe, para o pai, né, para os irmãos, né, pagar a faculdade deles, né? É interessante como Deus foi cuidando de tudo sem a minha participação, né? Meus irmãos, por exemplo, se formaram na federal, né? Um é médico hoje, outro é advogado, e nem precisaram pagar a faculdade, né? E a minha Amém. ideia era de poder ganhar muito dinheiro para poder ajudá-los nesse processo, todos eles, né? Mas por algum motivo ele foi vetando, né, isso. E como eu disse, eu acho que eu não estava preparado mesmo, né? E hoje eu vejo Deus cuidando da nossa família e hoje eu me vejo como pai cuidando do meu filho. Então, obviamente, se hoje meu filho vai fazer 18 ainda, né? Mas ainda não tem 18. Então, imagine se hoje ele me pede um carro importado de presente, mesmo que se eu tivesse condição para dar, um carro potente, uma Ferrari, eu como pai, óbvio que não daria, né? Porque eu sei que não faria bem para ele. Tem um carro potente, ele não tem habilitação, não sabe dirigir. Provavelmente ele faria o quê? Se mataria no primeiro poste que aparecesse, né? Então Verdade. eu como pai, não vou deixar. E nós como seres humanos, muitas vezes ficamos pedindo Ferraris a Deus, né? Sem saber dirigir, É verdade. sem habilitação. Claro que Verdade. ele não vai dar, não vai permitir. Então na minha vida, em muitos momentos eu vi isso. Embora muitas vezes eu ficava frustrado, né? E descontava em Deus, lutava e brigava com você, né? Porque não entendi o porquê das coisas, né? Eu ficava, pô, mas como? Todo clube que eu vou me dizem que eu sou o melhor e muitas vezes não jogo. E eu sou Na maioria das testemunha vezes, né, não disso, tinha né? oportunidade para jogar e ficava muito chateado. E, enfim. Mas Deus ele estava construindo uma história, né? E isso, nesse deserto de 4 meses, ficou muito claro. E Deus foi tão bom que ele foi me lapidando nesse processo, né? O orgulho, a questão de comportamento mesmo, né? Eu xingava muito, era muito ansioso e tal. E ele foi me lapidando nesse processo, né? E uma das coisas que eu percebi foi justamente tendo mais tempo para a família, né? Coisa que eu não tinha muito no futebol, que você reclamava, né? O atleta ele demanda muito tempo, né? Fora de casa, viajando, enfim, É uma concentrações em entrega, né, o hotéis, né? futebol? Então o futebol é o nosso Deus de fato, porque ele é o centro da vida, né? Não tem a família é periférica, Coadjuvante, é né? coadjuvante nessa história, né? Como Eu, a gente mencionou aqui, o nosso filho no caso nasceu, mas eu tinha que jogar, né? Então o futebol de fato era a prioridade, sempre é. eu E preciso abrir um parêntese nisso aqui, porque é um podcast cristão, né, bem? E a nossa história, ela serve para que as pessoas sejam motivadas a crer, a confiar, a acreditar em Deus. E você falou que o futebol era o nosso Deus, mas a gente vê, eu amo futebol, eu jogo futebol, mas a gente vê que o futebol, ele tem um poder muito grande, né, de atração. E a gente consegue perceber que tem pessoas que falam que Deus está em primeiro lugar, mas colocam muitas coisas na frente de Deus, inclusive o futebol, né? E aqui verdade, eu não vou entrar numa discussão do que é certo e do que é errado, mas nós viemos do futebol, né? E nós não estamos falando contra o futebol, porque nós devemos ao futebol parte da construção da nossa vida e foi por esse esporte
que Deus te colocou para te encontrar e construir a sua vida, mas houve um coração submisso, que o ouviu e o priorizou a ponto de abrir mão do que ele podia te proporcionar. E hoje tem pessoas que não abrem mão, às vezes, de um jogo ali nas horas do sábado, não abrem mão de uma situação que não cabe como cristão, num estádio de futebol, numa situação atípica, mas o futebol está ali, ele é a prioridade. Na verdade, é ele que está na primeira esfera do coração. É uma paixão realmente. Você sabe que eu era apaixonada por futebol, de ir para Fonte Nova desde pequena. Mas não dá para dividir. Quando Cristo começa a entrar na nossa vida, ele começa a tomar um espaço único e considerável. E a gente vai equilibrando as coisas e colocando cada coisa no seu lugar, né? Perfeito. Na verdade, não dá para servir a dois senhores, né? É o que a Bíblia diz. Mas essa questão do futebol, é válido mencionar que a gente não está aqui demonizando o futebol, né? Claro Muito que longe não, disso. né? É um belo esporte, nós praticamos até hoje, né? Nós gostamos muito como esporte, mas o problema que acontece é quando nós colocamos essas coisas, inclusive o futebol, no lugar de Deus. No lugar de Deus. E Né? ele tem um Quando poder ele... muito grande para ser colocado no lugar de Deus, assim como o dinheiro, Sim, com né? certeza, né? Então, tudo que o futebol traz, né? Para quem pratica, para quem joga, para quem está envolvido, né? Para quem é profissional, para quem não é. Em cada esfera dele tem um poder de idolatria muito grande, né? Muito Os grande. torcedores e quem também está do lado de cá, nos bastidores, enfim. A questão é o coração do homem, né? Isso pode acontecer em qualquer esfera, em qualquer profissão, em qualquer esporte, em qualquer área, né? Quando a gente começa a colocar tudo isso à frente. À frente de Deus, né? Então, como você disse, né? Cada coisa tem que estar no seu No lugar. seu lugar, E nesse exatamente. deserto da minha vida ali, em 2013, Deus foi colocando cada coisa no seu lugar, né? Então, foi colocando a família, foi colocando o sustento. E nesse caso, eu não fazia nada para que isso acontecesse. Então, foi mais uma experiência que eu tive com Deus, de perceber que quem cuidava de mim, na minha família, era Ele. Não tinha nada a ver comigo, com a minha capacidade, com os meus talentos. Porque antes eu imaginava que era só eu conseguiria, né, sustentar a família, que eu tinha que... Eu aprendi isso desde pequeno, né? Que eu tinha que ser o homem da casa, que tinha que sustentar e fazer acontecer. Mas, por algum motivo, Deus me deixou de escanteio ali. 4 meses, eu só sabia jogar futebol. Né? A maioria dos jogadores não conseguem estudar ao mesmo tempo. No caso, tem um segundo grau, um ensino superior, né? No caso, só tinha um ensino médio completo. E muitos não conseguem conciliar, não dá, né? Porque, como você disse, o futebol demanda muito tempo. Então, e aí, fazer o que da vida? Só saber jogar futebol e Deus me deixa ali agora de molho. Fala, não, você precisa agora dar uma descansada aí no banco, né? Esfriar um pouquinho a cabeça, que eu vou lapidar o teu coração. E foi isso que ele fez ali. 4 meses, foi passando o primeiro mês. E esses 4 meses parece que foram 4 anos, né? Porque para mim foi uma eternidade. Esse processo de lapidação, porque esse processo de lapidação dói, né? Ninguém gosta de mudar. Essa é a realidade. Ninguém gosta de assumir que está errado, que precisa mudar, que tem um temperamento assim, que precisa mudar, que tem uma forma de enxergar a vida que precisa mudar. E isso traz dores, né? Porque transformação dói. A natureza prova isso, né? Com os animais, enfim. E é o que todo mundo foge, né? A gente fica fugindo disso. E eu fugia também, mas nesse momento, eu não tive pão de correr. Primeiro que eu fiquei desempregado. Nesse momento de desemprego, quando você está sem dinheiro, os amigos somem, né? Os supostos amigos. Então, nesse período de 4 meses, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha ninguém próximo, né? Obviamente, que pudesse me socorrer na questão financeira, na questão de trabalho, enfim. E aí eu não via solução mais na minha vida, para nada. Né? Principalmente em relação à questão do sustento. E Deus nos mostrou a solução ali naquele momento, né? Você percebeu que havia vida além do futebol, né, Vitor? Sim, eu lembro nesse processo de 4 meses, né? Porque eu achava que só poderia ser feliz tendo sucesso no futebol, na profissão que eu escolhi. E nesses 4 meses Deus foi me mostrando, ó, filho, calma. Eu que cuido das coisas, eu que trago sustento, eu que te direciono. Deus foi se apresentando, né? Porque você justamente. sempre teve essa característica de jovem responsável, disciplinado. Sim. Lindo isso, né? E Deus, ele foi se apresentando e tentando, eu fico imaginando, tirar um pouquinho do peso da sua mochila das costas. E muitas vezes Deus quer fazer isso conosco. É como se ele dissesse, filho, você vai andar menos com essa mochila pesada, deixa eu carregar um pouco para você.
E eu me vejo muitas vezes segurando a mochila e dizendo, deixa aqui, Senhor, que o Senhor não sabe o que tem aqui, é precioso, é só meu e eu que vou cuidar, né? E Deus Mateus 28, né? Vinde amigos que estão cansados e e sobrecarregados. sobrecarregados, eu vos aliviarei. E parece que Deus estava tentando tirar aos poucos, e nesses 4 meses, então, Deus se apresenta para você, e você consegue sentir a ajuda de Deus, porque parece que seus olhos O cuidado, né? os seus olhos parece que começam a se abrir para coisas que você não estava vivendo, né? Tempo com a família, coisas simples. A Sim. gente ia na praia, a E gente poder ter tempo conseguia. para levar o filho na escola. E as pessoas veem o futebol de fora, não tem noção da entrega que é uma vida para aquilo. Então, Sim. aquilo um pouco que sufoca quem vive naquela situação, porque primeiro o futebol. E depois do futebol, você traça todos os outros planos para a sua vida. Ah, alguém morreu, mas vai ter jogo, vai ter campeonato? Claro, o futebol vai dar a licença, mas o próprio jogador, na autocobrança, Ficar pressionado, né? fica pressionado pela posição, porque às vezes um jogo fora é a oportunidade de quem está no banco de Uhum. aparecer. Tem muitas nuances, né? Mas a verdade é que nesses 4 meses Deus realmente me quebrou, né? Me Amém. quebrou, me lapidou. Uma das formas que ele usou para que isso acontecesse foi me fazendo vender de porta em porta, né? Porque na minha cabeça isso era algo impossível acontecer, né? Aí eu me preparei desde jovem para ser um grande atleta profissional, imagina? Essa perspectiva na tua cabeça de ser um grande atleta, já há pouco tempo, alguns anos antes, ter a possibilidade de estar no Barcelona. Agora, já alguns anos depois, poucos anos depois, eu estava ali tendo que vender de porta em porta para sustentar minha família. Isso, para mim, foi uma faca no coração. Para quem é orgulhoso, pior ainda. Então, nesse período, foi engraçado, porque até é bom mencionar isso. Na verdade, eu não gostava de vender, nem sabia vender, né? Quem vendia era você e eu ficava dentro do carro escondido, né? Para que as pessoas na rua não me vissem, algum conhecido, parente ou amigo, enfim, algum torcedor do Vitória e ficar lembrando, me vendo e julgando, né? Falei, pô, lá, coitado, rapaz, aquele cara lá era um goleiro do Vitória, hoje tá aí vendendo bolsa de porta em porta. Sabe que eu tô rindo aqui olhando pra você dessa história, e quando você conta na igreja, eu sempre fico pensando, é que você realmente se viu vendendo, porque era algo tão difícil que Deus estava fazendo com você, essa mudança, Sim. mas você não vendia, você participava da produção também. Eu só ficava nos bastidores, né, organizando, arrumando e tal, e levava a mala pra lá e pra cá, botava no carro. E eu só ficava ali, mas você que fazia a venda, né? Eu só ficava ali. Mas pra mim isso já era participar da venda, né? Porque E, eu tinha que ir, eu tinha que arrumar, eu tinha que. e é bom ressaltar que eu sempre vendi, não por necessidade, às vezes sim, mas eu amava vender, né? Sim, E era algo que se amo. fazia com naturalidade, né? Mas pra mim aquilo tudo era não desmerecendo essa profissão, né? Muito pelo contrário. Claro que Eu tenho não. que tirar o chapéu, né, para quem tem esse tipo de atividade, porque não é fácil, né, você vender. E muito menos para quem tem um trabalho informal, né? Então tem que matar um leão todo dia, né? Isso aqui foi uma experiência para mim magnífica, no sentido de entender algumas coisas e lapidar o meu caráter mesmo. E uma das formas foi essa, né, que Deus usou Pra te quebrar, né, me Vitor? quebrar, porque para mim aquilo ali era estar no chão, era morando na casa da sogra, tendo que ajudar a esposa a vender de porta em porta, né? E assim, agora participando de um trabalho que era o que a esposa queria, não você. Sim, justamente, não era o meu plano, nunca me planejei, Sim. nunca me preparei para aquilo, então aquilo ali tudo foi muito difícil, né? Mas foi a Mas forma que Deus usou para me quebrar. E nesse processo de quebrantamento, eu fui entendendo algumas coisas, né? Comecei a me transformar, eu não percebia, mas as pessoas percebiam isso, né? A minha forma de falar mudou, fiquei mais tranquilo. Você mesmo mencionava às vezes, né? E isso tudo me deixou feliz, né? Falei, pô, eu tô me tornando uma pessoa, um homem que eu sempre sonhei em ser, pensei, planejei, mas não sabia como ser. foi engolido pelo contexto, pela É, situação, né? e aí eu pensava, pô, mas eu quero ser um homem assim, que dê atenção à esposa, seja carinhoso, que tenha tempo pro filho, que possa atender necessidades também materiais, tudo isso, mas eu não sabia como unir tudo isso. No Menos futebol, ansioso, né, menos amor? ansioso. No futebol eu poderia, vamos dizer assim, suprir algumas necessidades, mas outras não, né? De ter tempo, por exemplo, e outras coisas. Então, nesse contexto, Deus me permitiu ficar em Salvador 4 meses ali de molho, E foi te né? lapidando. Mas foi me lapidando nesse processo justamente usando algumas circunstâncias.
E assim, tiveram duas doutrinas, assim, duas questões que eu queria muito aprender com Deus. Eu queria muito que Deus falasse comigo na prática. Quais eram essas doutrinas? E eu não queria só seguir ou viver simplesmente porque alguém falava. Eu queria ter a minha experiência. Sempre fui um cara muito crítico, né? De querer experimentar, de não ir pelo que o outro fala, mas analisar, perceber, enfim. E eu comecei a estudar a Bíblia nesse processo, comecei a ir à igreja, né? Nesses 4 meses, porque eu estava desempregado, então não tinha tempo para ir na igreja, né? E toda vez que eu ia na igreja eu pedia a mesma coisa, né? Eu lembro que eu sempre pedia a Deus por um emprego, né? Infelizmente as pessoas acabam se aproximando mais de Deus nos momentos difíceis, né? Mas nunca é tarde, né? Verdade. E nesse processo eu fui na Bíblia, comecei a estudar e comecei a descobrir mais coisas ainda. E uma dessas coisas que eu queria agora viver na prática e que ele me respondesse eram 2 doutrinas básicas bíblicas e que Deus tem que ser colocado no centro e o ser humano tem que sair de cena. Então não é o que você faz, não é o que você quer, é o que Deus quer. E aí entra o choque, né? É o choque da submissão humana a um Deus. Mas quais são essas 2 doutrinas? A guarda do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus, porque a gente fala sempre muito dos 10 mandamentos, mas a maioria das pessoas esquecem do 4º mandamento, né? Mandamento esquecido, né? É o mandamento esquecido, né? Muitos dizem que foi abolido, né? Que Jesus aboliu na cruz, e etc. Mas enfim, a palavra de Deus é eterna e imutável, né? Verdade. O próprio Cristo veio, no capítulo 5 de Mateus, ele deixa isso muito claro, dizer que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, né? Tudo aquilo, ele veio para viver. Enfim, mas é um assunto para outro podcast, né? Verdade, vamos ter ele, com certeza. Vamos ter. Mas em relação a essas 2 doutrinas que eu comecei a ver na Bíblia e aprender na Bíblia, que eram importantes também, viver na prática, que me chocavam. Que era Deus te ensinou. Sábado, né? Que o mandamento diz que o sábado é do Senhor, não é meu, não é nosso, então a gente não faz o que quer no sábado, né? Faz o que Deus manda, o que Ele quer, porque o sábado é dele. Está lá no capítulo 20 de Êxodo, né, a partir do verso 8. E a relação do dízimo e oferta, né? Que parece que quando mexe no nosso bolso, tem gente que vira bicho, né? Mas que também é só uma devolução do que já é de Deus, né? Justamente. Então, quando a gente entende que o processo é diferente, né? Não é a gente que ganha, mas é Deus que nos permite ter, porque tudo é dele. E nós somos só mordomos disso, né? Nós só administramos isso. Isso é interessante. Então, quando você muda essa perspectiva, opa, não sou eu que ganho. Porque quem te dá saúde para trabalhar? Deus. É Deus. Se ele não quiser, você não acorda, acabou. E quem é que dá o algodão para a camisa que você está vestindo ser produzida? Sim, tudo vem dele, né? E a madeira para essa mesa ser feita? A matéria-prima é de Deus, né? Tudo ele que criou. Então, na verdade, chuva, tudo sol. é dele. E a gente só administra o que ele nos dá, né? Aqui debaixo do céu. Então, quando você entende essa perspectiva, você percebe, realmente 10% de devolução a Deus é muito pouco, né? Diante daquilo que ele nos dá. Ele poderia pedir 90%, né? Porque tudo é dele. Ele falou, eu quero 90%, se você se vira com 10% aí, né? Eu vou abrir um parêntese. Ele pede como uma forma declarada uma devolução de 10%, mas ele pede o seu coração. Então, quando a gente sabe que tudo é dele, os outros 90% também são utilizados com autorização dele. Perfeito. Para fins que sábia, né? engrandeçam o nome de Deus. Com certeza. Não é porque essa ideia de devolver 10 que é assim, faz o que quiser, e com né? 90% eu... Com certeza não, até porque a gente tem várias lições em Provérbios, né, de Salomão que nos ensinam e nos capacitam a como gerir nesses recursos que Deus permite que a gente tenha, né? Então esse é outro ponto também importante que a gente também pode tratar em outro podcast, né? Agora, teve alguma lição que Deus te ensinou sobre essa questão do sábado, de forma didática nesse seu deserto? Porque você disse que queria aprender da boca de Deus, que Deus tivesse uma experiência com você sobre essas 2 doutrinas. O que aconteceu sobre o sábado? Foi uma experiência magnífica, né? Assim, a gente, na época, vendia biquíni também, vendia bolsa, né, de porta em porta. E nessa época era verão em Salvador, o pessoal querendo comprar. Eu tinha feito um ateliê, você esquece, Sim, dentro de casa, as pessoas iam lá. Verdade. E eu nunca vendi no sábado. Sim, você nunca vendia, mas eu ficava doido para vender. Porque eu não guardava o sábado, eu nunca tinha entendido isso. Mas nas igrejas a gente não fala bem isso, mas assim, a gente nunca vendeu no sábado porque eu que vendia. E você me apoiava muito. Sim. Pegava sacola, produção.
mas você tinha aquela pressão psicológica pelo medo de faltar. Então, na sua cabeça, tinha a possibilidade de vender no sábado. Isso, com certeza. Mas na minha cabeça eu ficava ali, né? E sempre chegava uma mensagem de algum cliente querendo comprar no sábado, eu ficava doido para vender mesmo, né? Porque como eu disse, né? O vendedor vende, mata um leão por dia, né? E eu ficava, amor, a gente não vai vender sábado. Sabe por que eu tô contando isso, amor? Porque existem muitas mulheres que têm os esposos que ainda não são adventistas. Jovens que se relacionam com um parceiro ou uma parceira que não é adventista. E no início aí da história você falou sobre a questão do posicionamento, da estratégia. E nós temos que nos posicionar. Não por força nem por violência, com amor. Mas a força de uma mulher, como Vasti, que disse não ao rei. Não, eu não vou dançar. E perdeu ali o seu reinado, né? Mas a força de uma mulher está muito mais do que na sua beleza, na força do seu propósito, Com né? E, certeza. assim, eu sempre fui leve nesse sentido, mas aquilo não era negociável, vender no Sim, sábado. E eu percebo que tudo isso foi o agir de Deus também na minha vida para influenciar você, porque não foi nada planejado, com né? certeza. Mas essa história foi bem bacana, porque eu li a Bíblia, né? Li as histórias bíblicas e eu pensava, pô, mas eu quero ter uma experiência como esses caras tiveram aí na Bíblia, né? Porque Abraão, José e Daniel não eram diferentes de mim, né? Eram homens pecadores como eu. Por que que eles tiveram essas histórias bonitas de fé, milagres com Deus, né? Então eu queria que Deus falasse comigo através da Bíblia. Então eu li a história de Êxodo capítulo 16 ali, sobre o maná, o povo saindo do deserto, a forma como Deus didaticamente ensinou o povo, né? A no sábado não sair para colher o maná. Então aquilo me chocou. Eu falei, pô, o povo, Deus mandava, primeiro ensinava o povo a confiar nele, né? De que todo dia ele ia prover. Isso já é uma baita lição para nós hoje, né? De que Deus nos cuida cada dia, né? Assim a Amém. Bíblia diz que basta cada dia Seu seu próprio. próprio mal. Então, lá com esse povo, Deus didaticamente teve que ensinar o povo primeiro a confiar nele e depois a guardar o sábado, a respeitar esse mandamento também. Que já havia se perdido ao longo dos anos, porque o povo ficou quanto tempo escravo, né? 400 anos, mais o período saindo do deserto. Então o povo já tinha esquecido de muitas coisas, né? Inclusive sobre a guarda do sábado. Como Então, nós esquecemos, né? sim, nós esquecemos hoje e Deus tem que nos lembrar constantemente, né? Mas eu pensava, pô, mas aquele povo Deus ensinava a confiar nele todo dia, porque todo dia Deus mandava o maná e dizia para eles pegarem a porção necessária para aquele dia, que no outro dia ele ia mandar de novo, para eles não se preocuparem E se guardassem, ia e se apodrecer. guardassem a apodrecer. Tinha que Então, confiar a porção de cada dia. Porque a cada confiar que, dia ó, não, só vou comer isso aqui hoje, mesmo tendo mais para comer ou para guardar, confiar que no outro dia Deus ia mandar mais. Deus proverá. Perfeito. E aí, quando sempre tem um espertão, né? No nosso meio, sempre tem alguém que é mais esperto que o outro. Tem menos fé, né? E aí foi lá, alguns espertinhos guardavam, né? Uma porção, um pouquinho lá, um bocado do maná. E no outro dia, quando ia comer, tava cheio de bicho. Estragado. Estragava. Não dava pra comer, se alimentar. Mas no sábado, não. Mas na sexta-feira, ele instruiu Moisés dizendo que ia mandar dobrar do maná. Amém. Para que no sábado o povo aprendesse a guardar, a ficar na sua tenda, a ficar em família, reunidos, não se preocupar com o sustento, em sair para buscar alimento. Essa foi a forma que Deus utilizou ali. E eu pensei, pô, mas será que esse maná dobrado só cai na tenda de Moisés? De Arão, de Miriam? Opa, não, tem que cair na minha tenda também, na minha casa, né? Porque Amém. a Bíblia diz que Deus é eterno, a sua palavra é imutável e que ele não muda. Verdade. Então eu pensei, bom, ele precisa fazer esse maná cair também na minha casa dobrada. Então eu pensei, bom, se no sábado eu não vendo, eu preciso fazer uma prova com Deus, né, arrazoar com ele o seguinte, que ele vai ter que, no domingo, recompensar o sábado que eu não vendo. Você queria um maná dobrado na sua casa. Sim, e eu fiz um teste com Deus, uma prova, né? A Bíblia diz que nós devemos provar e ver. Né? O salmista diz e também que nós devemos arrazoar com Deus. E às vezes a gente, claro, tem que ter o respeito, o temor, né? Tudo com ordem e decência, mas Deus conhece nosso coração. E ele sabia Sim. das respostas que eu queria dele. E ele foi bondoso em me dar. Existem respostas que você só vai ter se tiver coragem de colocar De Deus à perguntar, prova. de colocar ele à prova, isso mesmo. Provar e vede, né? Mas é diferente de tentar a Deus. Quando Perfeito. Deus já te mostrou a resposta e você está forçando a barra como Balaão fez. Você queria provar a Deus
e ver que Deus, como Gideão fez, estava de fato ali. Porque o Isso, coração do ser perfeito. humano tem dúvidas. Nós somos assim, inquietos, temos necessidade de ter certeza de algo e Deus tem prazer em responder, principalmente perguntas difíceis, que ele sabe que Verdade. só ele pode responder, né? Não, essa aí foi uma dessas que só ele poderia responder. E aí eu queria saber basicamente se eu deveria guardar o sábado ou não. Se era um mandamento dele, ou se não e tal. E aí no sábado a gente não vendeu, né? E eu ficava doido pra vender. Mas eu fiz esse pacto com Deus e falei, não, Senhor, eu vou agora realmente confiar no Senhor. Só que é o seguinte, no domingo eu quero que o Senhor mande o maná dobrado. Não sei Vou me como o Senhor vai aquietar, fazer. né, Vitor? Você se submeteu, dizer que vou confiar, porque tudo é um processo, É, né? Então você mas fez o que tinha que fazer. sim, na minha parte pra ouvir a resposta de Deus, né? Amém. E no domingo a gente recebeu uma ligação, na época a gente vendia biquíni também. A gente vendia em média uns 3 conjuntos por dia, né? E aí nesse dia recebemos uma ligação de uma juíza que morava no condomínio em frente ao nosso. A gente não sabia como ela conseguiu nosso telefone. E Eu sei fomos como eu lá. conheci ela, amor. É que o testemunho é bilateral, né? Mas eu conheci ela no salão de beleza e me apresentaram. E eu disse que vendia biquíni. Eu lembro que eu tinha uma sacola de 1,20 m Ah, que eu verdade. ia nas casas, inclusive por ocasião você tinha sofrido de um apendicite. E eu abria a sacola e as mulheres compravam. E Deus foi muito bondoso naquele ano Ah, então você pegou o conosco. contato dela No no salão. salão. E Ou você. ela pegou seu contato, na verdade. A gente trocou contato ali. Eu fiquei Ah, esperando ela me chamar para ir. Só que vale ressaltar isso, porque através da forma como Deus abençoava a venda que eu realizava ali de biquíni, você também foi vendo que o dinheiro entrava, que as coisas aconteciam. sim, com Naquele certeza. verão eu girei 40 mil reais de biquíni em 3 meses. Sim, com É certeza. algo assim. O biquíni custava de 60 a 80 reais. Foi uma E benção, né? minha sogra tá aí de testemunha. A gente pegava os biquínis em Cabo Frio, no Rio, maravilhosos. Sim, com certeza. E essa experiência com essa juíza foi fantástica porque foi uma grande resposta, né? Ela mandou a mensagem Nós no fomos lá domingo. visitá-la e você começou a vender, e eu fiquei no carro escondido, né, como de costume, esperando e tal, e você ficou lá 1, 2 horas e quando voltou, tinha feito uma baita de uma venda, né? Nós vendíamos uma média de 3 conjuntos por dia e só essa juíza sozinha comprou 40 conjuntos de biquíni. Eu lembro até que ela fez um cheque, e eu acho que o cheque foi de 1.600, 1.800 reais, né? Às vezes eu dava algum desconto, mas eu lembro que eu fui várias vezes no lavabo, ela se trocava e ela vestia. E eu sempre muito tranquila, e parece que eu estava cauterizada, envolvida num grande trabalhar de Deus É, para mostrar a você, para me responder algo, né? para te responder algo, Ao porque eu mesmo estava tempo que ele tranquila. mostrava a bondade dele, né, o sustento que vinha nas mãos dele, de alguma forma ele me respondia, ó filho, quem tá cuidando sou eu, deixa comigo, né? Amém, amém. E, e essa ideia, esse fato, né, de uma pessoa só comprar 40 conjuntos de biquíni, que eu acho que ninguém que vai nos ouvir ou vai nos assistir aí, ninguém conhece alguém ou nenhuma mulher que comprou essa quantidade de biquíni, provavelmente. Quem mandou essa mulher comprar? Deus, maná dobrado, né? Porque ela era juíza, morava numa mansão, não precisava comprar biquíni para revender, né? Caso algum telespectador esteja pensando isso, né? Não faz sentido nenhum, né? Não tem Não tem explicação. E o explicação, agir de Deus basicamente. não se explica, É se isso. aceita, né? Então, E essa se crê. experiência, para mim, foi uma resposta clara de que eu precisava guardar o sábado, porque no sábado é um dia que nós descansamos e Deus trabalha por nós. Amém. Nós entregamos nossa vida nas mãos dele e ele faz o que tem que fazer, né? Isso precisa de fé e confiança no Criador. E o sábado é uma evidência da criação, enfim. São muitas coisas envolvidas aí. Mas foi uma resposta de Deus muito forte, né? E eu pensei, rapaz, agora eu vou precisar observar o sábado do Senhor. Assim como os outros mandamentos, né? E, Mas enfim, não exclui esse, né? não exclui, não dá para excluir, né? Só guardar o que a gente quer, né? Mas, enfim, foi uma boa resposta. E a outra situação foi em relação ao dízimo e oferta, né? Que eu tinha também essa dificuldade. Como eu tinha essa ideia, como eu disse no início, que todo pastor é ladrão, até eu conhecer a estrutura da igreja adventista, como é que ela funciona e tudo mais, né? Eu tive aquela experiência com o cheque, né, do imóvel que nós vendemos e devolvi na igreja. E a igreja é tão organizada que o tesoureiro local
percebeu que eu já tinha dizimado daquele dinheiro, porque era um investimento no imóvel, né? Vale ressaltar. E quando eu recebi o valor, era para ter feito um valor, né? E depois ele percebeu, não, esse valor aqui já foi dizimado, Houve a né? devolução de um dízimo que nós fizemos duplicado, porque a gente tinha investido num apartamento na época em Salvador, você jogava no ABC. Na Ponte Preta. Mas quando houve a devolução, você estava no ABC de Natal. Uhum. E todo mês a gente dizimava do salário, Verdade. né? E nesse processo de dizimar, a gente não falou aqui, mas você dizimava também por respeito, porque eu pedia, né? Então você Sim. sempre foi um jovem temente, uma criança reverente. No fundo eu não queria muito, né? Mas estava sendo construído um homem de Deus. Mas essa forma de um coração que ouve e acata é uma raiz. A gente consegue ver uma semente de um coração que tá agindo com sinceridade. Porque eu te pedia para dizimar e você dizimava. E quando a gente estava no ABC, que a gente fez agora a venda do apartamento e o dízimo, então eu te informei que o tesoureiro tinha devolvido, porque de todo o salário que a gente pagava, parcelas do apartamento, a gente já dizimava. Já tinha sido dizimado. E quando Perfeito. a gente vendeu, a gente só deveria dizimar, então, da parte do lucro líquido. Sim. E você ficou, assim, realmente encantado com aquela atitude como igreja, porque a sua visão era muito diferente, como você falou. Sim, aliás, assim, eu não tinha nem noção da organização da igreja, aquele nível, né? Eu ainda tinha aquela ideia de que, né, algumas igrejas, os pastores não têm essa organização e fazem o que querem com o recurso, que são dizimados ali na igreja, né? Em algumas igrejas, mas eu tive essa experiência, para mim foi muito marcante, né? Porque eu percebi não só a organização, mas a boa fé, né? Porque se mesmo que fosse numa igreja que tivesse boa fé, mas não tivesse organização, né, o tesoureiro, enfim, quem cuidasse dos recursos... Ou submissão bíblica, né? Sim, a submissão bíblica, nunca que eles iam identificar, poderiam perceber Verdade. que aquele dinheiro já tinha sido dizimado, porque nós especificamos, né? Que aquele recurso estaria vindo de uma venda de um imóvel, de um investimento. Então, ele percebeu ali que aquele dinheiro já tinha sido dizimado. Interessante. E isso foi legal. perceber que não houve só boa fé, mas organização, né? Legal. Então, enfim, a questão do dízimo e da oferta também foi algo que eu precisava muito, né? Uma resposta de Deus. Eu tive essas experiências, né? E o que a gente fez com o valor, você lembra? A gente acabou ofertando dizimando da forma correta, e eu fiz uma oferta também do valor para a igreja, que ficou, mas né? uma grande parte voltou para a gente, né? Então isso foi uma boa experiência. E também durante esses 4 meses sem o futebol, né? Também tivemos essa fidelidade, mantivemos, na verdade, né? E Deus foi nos provendo, foi nos sustentando, e isso foi uma evidência de que aquela promessa de Malaquias 3, de 8 a 10, faz sentido, né? De que ele abre as comportas do céu para aqueles que são fiéis, provendo, né, amor? Continua provendo, Nossa vida Mas um isso é eterno aquele momento, prover. 2013 ali e tal, né? Desemprego. Mas aí, no final dessa história, no final do ano de 2013, eu recebo um convite, uma proposta para voltar a jogar. E eu já tinha até pensado em desistir do futebol, dos meus sonhos. E Deus foi tão bom naquele momento que ele não permitiu que eu desistisse dos meus sonhos. Porque provavelmente, se eu tivesse desistido naquele momento de continuar jogando futebol, provavelmente eu não viveria alguns sonhos e pararia frustrado, né? Pararia frustrado. Com vários sonhos aí por conquistar, né? Por realizar no futebol. Que eu ainda não tinha realizado, outros sim, mas muitos não. Então Deus, ele foi muito bom e misericordioso. Acho que ele já conhecia o meu coração. Aí ele já me via lá na frente, qual seria a minha decisão. Mas naquele processo de 4 meses, eu fui convertido e não sabia, né? Amém. Pelo Espírito Santo, ele foi trabalhando meu caráter, lapidando meu orgulho e me converteu, né? Meu comportamento foi me convertendo. E naquele processo eu descobri realmente que Deus é que cuidava de mim. Ele te converteu a porção necessária para a decisão que ele estava te chamando. Sim. Porque ele continua nos convertendo, Sim, né? a cada dia é um processo de conversão, né? De santificação. Mas aquele momento foi marcante nesse processo. E quando eu recebi a proposta do Londrina, eu lembro que a gente estava lá na Chapada, no Capão, e o celular não pegava, né? A gente foi passear e fui descansar. Eu esperava sempre nesse fim de ano, né? Sempre as propostas, o empresário mandar as propostas dos clubes, né? E nesse período a gente descansou e falou, amor, vamos relaxar que
Deus está preparando alguma coisa pra gente. E aí fomos pro Capão, em família, e quando voltamos, ia voltar para Salvador, paramos em Lençóis e o celular pegou o sinal de novo, né? E aí começou a chegar mensagem, ligação do empresário com a proposta do... E assim que eu liguei o celular, veio a ligação do empresário. Pra minha tristeza, né? Eu falei com ele e aceitei a proposta pela primeira vez sem te consultar, né? Que é um problema em muitas famílias, né? Quando o homem toma decisões sem consultar a esposa. Mas aquele momento foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, né? E foi, assim, algo que acabou mudando um pouco a nossa história, né? Totalmente. Você Ou ouviu, totalmente. Deus estava te conduzindo, né? Havia já um coração agora sensível para a voz de Deus. E talvez eu quisesse naquele momento estar no controle, né? A gente tem sempre que lembrar que todo coração ele é tendencioso para tomar o controle das coisas. Mas na relação com Deus não basta só o conhecimento, mas é válido a intimidade. Perfeito. Porque muitas vezes a gente se baseia no puro conhecimento, na letra da lei, mas não está ouvindo a voz do Espírito nos falando. Perfeito. E o Espírito sempre vai nos levar para a palavra, né? Perfeito. E esse mesmo Espírito me disse naquele dia, você precisa ir para Londrina. E a proposta não era muito boa, né? De salário, era um salário mais baixo, assim, até do que normalmente estava acostumado a receber. Mas, por algum motivo, eu entendi que eu tinha que ir. E aceitei de imediato a proposta, falei, não pode fechar. Não barganhei, enfim. E era um contrato só de 4 meses, né? Isso foi interessante, porque eu pensei, lá em 4 meses eu vou... Lá só vou jogar mais um estadual. Né? Já tinha disputado Goiano, Baiano, enfim, Paranaense também, né? Pelo Arapongas e outros estaduais. Mas eu pensei, vou lá juntar um dinheirinho. Juntar mais um dinheirinho lá, e aí Deus está aqui abençoando, e aí agora eu vou parar mesmo depois desse estadual e vou só juntar um dinheirinho para a gente continuar, dar um segmento, quem sabe, num negócio próprio, né? Porque Deus está abençoando, eu vi que Ele estava cuidando da gente naquele período, né? Eu falei, não, agora eu posso, Deus vai me sustentar, não preciso mais do futebol, né? O futebol não é mais o meu Deus. Mas Deus tinha outros planos, né? Verdade. Vitor, nós vivemos muitas coisas no Londrina. Esse é o testemunho que você tem há 8 anos viajado, inclusive para fora do país, para contar. Essa história está aqui no livro, né? Vitor, Verdade de Campeão. Dá para ver aqui, né? Bem legal. No livro aqui tem umas fotos no fundo. E... para contar, né, a história de forma ilustrativa, e aqui tem foto dos familiares, momentos contra o Santos. Foram muitos momentos, né? A gente está falando aqui da história de uma vida, mas você tem muitas histórias em uma única vida, e isso é muito impressionante. Lembrei Verdade. agora do pastor Márcio, né, Massinho, que tem um livro que diz Só Conta Quem Foi. E nós temos muitas histórias para contar e só temos 30 e poucos aninhos. Verdade. É a beleza de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais altos, os sonhos de Deus são muito mais altos. Esse livro também foi uma das formas que Deus nos proporcionou vivermos por algum tempo. Isso vai ficar para a terceira parte do testemunho, Verdade. que é o pós-batismo. Mas a gente ainda não acabou aqui. Estamos entrando aqui já no finalzinho e no Londrina nós vivemos talvez o suprassumo desses anos todos de futebol, porque em pouco tempo eu contei, né? Deus te deu 11 títulos entre pessoais e coletivos. Foram em 2 anos e meio e foi uma demanda. 1 ano e 10 meses, né? Um Porque ano os outros 6 meses já foi no outro processo de finalização do contrato, né? 1 ano e 10 meses, mas foi uma demanda de milagres e do realizar de Deus que a gente percebia que não era normal. Nós nos olhávamos e sabíamos tudo que tinha para ser coroado, honrado, exaltado tinha a ver com o seu nome. E nós vamos passar aqui algumas fotos sobre o que aconteceu nesse período no Londrina. Na etapa 1 do programa, nós passamos o vídeo, ali é o resumo do que aconteceu nesse clube, que foi onde você ficou mais conhecido. Mas aqui tem algumas fotos e aqui tem algumas situações que me chamam a atenção. Essa foto aqui de trás, você tá com asa e você começou a viver situações no Londrina. Dá para puxar aqui, irmã? Essa aqui que tá com a asa de anjo. E já te chamavam de São Vitor, né?
É verdade. Você aí, realmente você voava embaixo da trave, do travessão, mas essa era a situação que você começou a viver naquele clube, né? Haja milagre. Quer dizer, estava lá no meio do rio, em Lençóis, a esposa não queria mais que você voltasse ao futebol, ficou chateada porque você não consultou, você pegou, Aceitei o aceitou. contrato de 4 meses e um salário baixo, né? De 4 meses, um salário Aí a mulher baixo, ficou braba. muito braba, né? Eu sou mulher, mas a chateação é porque não fui consultada. Porque normalmente a gente tá certa, né, amor? Esse é o problema. E aí tem uma outra foto ali, ó. Vitor alcança status de ídolo ali em cima, não é? Dá pra puxar aqui na frente, a gente consegue ver. Aos E 29 anos ali, pra 30, né? de pensar que com Tava. 21 você já estava ansioso, Já né? queria Você chegar nesse lembra? momento, Queria chegar Eu nesse cheguei com momento. 30, né? 31. E eu lembro que quando eu vi você debaixo do gol do Arapongas, o time que você foi antes do Londrina, também no Paraná, com 27 anos, eu falei, amor, agora você tá pronto. E de Verdade. fato, dali pra frente você virou mais Parece que mudou paredão a ainda. chave, né? Mudou, né? Parece que muda nessa idade, né? E a gente tem aqui situações que você viveu nessa história. Fala pra gente aí, Vi, nessa foto aí, você, o Bom, Tencate. essa aqui primeira foi do título paranaense, né? Que aconteceu logo nos primeiros 4 meses, né? Da minha chegada ao clube. Em 4 meses Deus já realizou esse grande. É a que tá por trás dessa, É que tá irmão. com troféu grande, irmã. Essa aí mesmo, Aí. Essa aí já foi um grande milagre, né, para mim, porque eu já tinha desistido, né, de viver algumas coisas no futebol. Eu achava que seria muito difícil realizar, enfim. Você vai passando de clube em clube, né, e algumas coisas não acontecem e você vai sendo desestimulado, E né. depois de 22 anos ganhou o E título depois de paranaense, 22 né? anos o clube não vencia um título estadual, né, e nós vencemos um campeonato bem simbólico, né, porque foi o 100º campeonato paranaense da história. E nós vencemos esse campeonato no clássico Inclusive, contra o Maringá em inclusive 2014. saiu o documentário, né? Saiu um Pode falar, né? documentário que ainda não foi ao ar, mas em breve vai estar disponível no YouTube. E a gente estava assistindo e não foi só um campeonato. Deus preparou o campeonato, não foi? É verdade. O Foi. último jogo, parece que Deus preparou a final ali do último jogo para que ele fosse honrado, glorificado, né, Eu quase morro através. naquela final, amor. E eu literalmente fui pro quarto, caí de joelho e falei, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou infartar. E eu só ouvia, Vitor, Vitor, Vitor. Foi. Deus preparou, né? Os caminhos de Deus são realmente Não muito dá mais para entender, altos. né? E Não eu lembro dá. quando acabou o campeonato, o sentimento que ficou foi de muita alegria, êxtase, mais um sentimento de alívio de um dever cumprido, né? De ter trabalhado tantos anos, né, para chegar a conquistar algo assim. Que foi bem bacana, embora tenha sido um estadual, mas foi um título bem expressivo, né? Pra gente, pro clube, né, pra torcida, pra cidade, né, que estava há muito tempo. Londrina é uma cidade bem relevante lá no estado do Paraná. E a torcida tinha muito tempo sem comemorar um título. E pra gente também foi bem simbólico, porque foi uma coroação de um trabalho, vamos dizer assim, né? Do esforço e tal. E da forma que foi muito bacana. E quando acabou, eu cheguei no ônibus, eu lembro até hoje desse sentimento, né, que começou a gerar no meu coração. Quando eu cheguei no ônibus, a gente tava todo mundo eufórico ali, gritando, cantando e alguns bebendo e tal, aquela farra. E o povo não quis nem tomar banho porque queria comemorar em Londrina, porque a final foi em Maringá, o segundo jogo. E eu já queria ir para o carro de bombeiro na cidade e tal. E a única coisa que eu tinha vontade de fazer era agradecer a Deus, né? Amém. Era de pensar que só tinha sido só por ele, né? Isso poderia acontecer. Porque se dependesse de mim só, como eu pensava antes, tinha acontecido isso muito antes, né? Quando você foi pro Quando eu fui para Barcelona. Barcelona, ou talvez no PSV, no próprio Vitória. Enfim. E aconteceu por que aconteceu nesse momento, né? Deus Porque eu nunca se comecei. atrasa, né, Vitor? Mas tem um detalhe, isso começou a acontecer aí porque eu comecei a entender o processo da vida, que é colocar Deus em primeiro lugar. Amém. E aí quando você inverte esse processo na vida, o resultado final vai ser catastrófico. De vitória, né? Não. Se você inverter no sentido de colocar coisas à frente de Deus, o resultado final vai ser tragédia, vai ser ruim. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Organiza, né? nesse caso eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, porque nesse período eu comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a ter mais tempo com Deus, né? Antes eu ficava no quarto só em rede social e jogar sinuca ou
passar o tempo, né? Porque o atleta fica muito tempo concentrado Você fugia para dos os crentes, jogos. não é isso? Eu fugia dos cultos, né? E eu comecei a participar dos cultos, comecei a levar uma palavra, comecei a estudar a Bíblia e ter tempo de comunhão de qualidade com Deus. E isso foi me fortalecendo. A minha decisão, né, de entender que tudo isso estava acontecendo foi simplesmente porque agora eu estava priorizando. E a Bíblia tem uma promessa dessa, né? Lá em Mateus 6,33 diz que a gente deve primeiro buscar O reino o dos reino de céus Deus e a e sua a sua justiça. justiça, que as outras coisas não vão ser acrescentadas, né? Amém. E ele começou a me acrescentar algumas coisas aí, ó. Quando eu entendi o processo da vida natural, que é o que Deus quer de cada ser humano, que ele esteja em primeiro lugar. Que Primeiro as outras Deus, né? coisas ele vai cuidar, né? E ele começou a cuidar aí, ó. Eu não virei o Tafarel de um dia para o outro, era o mesmo goleiro, tecnicamente, não mudei nada do que eu fazia profissionalmente, né, no meu dia a dia. A única coisa que eu mudei foi mais tempo estudando a Bíblia, E aí a lendo a gente, Bíblia. a gente agora dá uma ênfase ao que Jesus diz, né? Ele é a videira, nós somos os ramos, e se não estivermos ligados a ele, se não tivermos comunhão com a fonte que é Deus, nós não produzimos frutos. E é cortado. E é cortado, e você começa a produzir frutos, e aqueles que estão ligados e produzem frutos, ele poda para que a gente fique mais forte Produza mais ainda e ainda, né? produza mais. E você começou a produzir frutos, né? Sim. Tá se vendo ali que depois desse Depois desse título, processo, né, bem importante lá para o clube, nós disputamos a Série D, depois, né, ganhamos a vaga, aí subimos para a Série C, tivemos um acesso também importante para o clube, né, muitos anos o clube fora também, disputar um Campeonato Brasileiro e a Série C. E aí foram vindo títulos. Aquele ali da Unifute Então, aí foi. já foi na Série C. Aquele troféu ali acima que eu tô com um rapaz ali Esse recebendo um aqui prêmio, atrás e vocês também estão comigo ali naquela foto, foi foi uma premiação da Federação Paranaense, né? foi em Curitiba, não Lá é? em Curitiba nós fomos receber a premiação do melhor goleiro do Campeonato Paranaense. E vale ressaltar que nesse campeonato eu estava disputando esse título de melhor goleiro contra o Everton, que hoje é goleiro da seleção brasileira, e contra o Vanderlei também, que depois foi para o Legal. Santos, né? Na época eu jogava no Curitiba, também é um grande goleiro. E eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato. E eu tava com Valentininha aqui na barriga, né? A Valentina estava na barriga, ele estava grávida. Foi um momento. A gente vê aqui, né? Muito fruto, muita fartura. A gente tava num momento familiar muito legal. Você tava com o temor, você tava tendo tempo com Deus. Sim, a vida estava perfeita. Tava né? perfeita, né? Isso é Tava bom tendo ressaltar. dinheiro, profissão reconhecida, reconhecimento, né, do trabalho. Então a gente não conseguia imaginar nada Fama, além né? disso. Fama, mas Tava... assim, como que ainda pode ser mais do que isso? Uma Sim. família feliz, tudo estruturado, projeto, Vida nova chegando, né? crescimento, mas Deus diz que ainda assim o caminho dele, o sonho dele é mais alto, né? Esse prêmio aqui, por exemplo, né, com esse troféu com o Tencati, que hoje é treinador do Criciúma, e o Alex Brasil, que hoje é o diretor de futebol do Criciúma também, esse prêmio nós fomos receber lá em São Paulo, em Itu, né? Uma premiação do melhor jogador do Campeonato Brasileiro, da Série C. Não foi nem o melhor goleiro, né? Lembra Lá foi o melhor também. goleiro, aqui foi o melhor jogador. Vocês foram comigo lá receber também a premiação. E tinham Um momento bem muitos. especial. E tinham alguns jogadores e treinadores bem conhecidos. Porque aí foi a premiação de todas as séries, né? A, B, C e D. E eu lembro que teve uma ressalva quando alguém te chamou sobre família, não foi isso? Foi interessante, né? Esse momento. Algum comentário sobre Porque você? quando me chamaram para receber a premiação, ele mencionou esse detalhe, né? Que eu era o único ali que estava com a família, né? Nós somos em família. Exatamente. Isso é interessante porque a gente viveu isso ao longo da nossa história no futebol, né? A gente sempre tendo que ser colocado em determinados grupos por optar família. E acontece muito essa divisão no mundo. A gente sempre tem que escolher. E você escolheu por Cristo. Nós sabemos São os disso, dois né? caminhos, né? Segura essa foto aí da Chapecoense, do acidente, irmã. Porque você fez a escolha por Cristo. Você veio com um sonho e Deus veio te acompanhando com o sonho dele. E normalmente é assim, as pessoas projetam-se e elas têm seus sonhos, elas estão trabalhando e elas estão pensando o que vão fazer e que vai acontecer. E oxalá, e queira Deus que aconteça. Mas Deus nunca deixa de nos acompanhar com o sonho e o plano dele para realizar na nossa vida. No entanto, entra uma questão aí, a nossa escolha, a nossa permissão e a nossa decisão.
E as decisões, elas nunca são fáceis. Todas as vezes que a gente tem que decidir, significa perder algo em detrimento de ganhar alguma coisa, né? E você fez uma escolha. Na verdade, eu fiz uma escolha que só eu podia fazer, né? Deus não podia fazer por mim, nem o Espírito Santo. Né? A função do Espírito Santo é nos guiar, é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Apaga essa foto aqui, irmão, porque a gente vai deixar ela para a terceira parte. A gente vai deixar o pessoal com água na boca, porque todo mundo sabe que Vitor chegou um momento de escolher, como você disse aí, o Espírito Santo te convenceu e você escolheu, né? E aí, depois dessa escolha, você veio para Salvador. Sim, viemos de férias, né? Logo após a gente receber aquela premiação ali. Essa aqui, a gente estava vindo de férias. E aí viemos para Salvador e eu tomei uma decisão no dia 27 de dezembro de me batizar. Né? Porque foi a única forma que eu encontrei de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele estava fazendo. Porque eu sabia que quem estava fazendo aquilo era Ele. Não era porque era meu talento, porque agora eu estava trabalhando mais ou treinando mais, não. Eu sabia que Ele que tinha colocado a mão estava agora me proporcionando. Eu cheguei até a ponto de achar que Ele estava agora me abençoando daquele jeito, me proporcionando aqueles momentos, simplesmente porque agora eu estava indo para a igreja, né? E tem pessoas que às vezes buscam a igreja com esse intuito, mas Deus conhece nosso coração, né? E, na verdade, a igreja, ou Deus, ou a Bíblia, não são itens de barganha, né? A gente não pode buscar a igreja ou a Deus simplesmente por trocar por algo, né? Por algum benefício. Na verdade, eu cheguei a entender isso, né? Mas na verdade eu percebi no final, não no final, mas depois, né? Que tudo aquilo estava acontecendo simplesmente para que o nome dele fosse exaltado mais à frente. Eu não sabia o porquê, nem. Mas o fato é que todo esse momento no Londrina ele foi me exaltando, né? Títulos, prêmios, enfim, a gente foi ganhando ali. Eu lembro que a gente ganhava relógio, ganhava tablet, ganhava dinheiro, ganhava tudo que era prêmio. Tinha algum prêmio a mais lá no Você tá até Londrina, usando um relógio aí que é um da Diesel que você ganhou na época. Todo mundo ganhou o relógio da família. Enfim. E podemos presentear muita gente, né? E fomos ganhando muitas coisas, né? E no final eu não tinha como agradecer a Deus por tudo isso, né, que estava acontecendo, né? Os momentos, né, de títulos, enfim. E no final a única forma que eu encontrei foi me batizando, entregando a minha vida a Cristo, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê e nem for batizado, basicamente já está tomando sua decisão também. Como a gente falou aqui já sobre os dois caminhos, né? A vida e a morte. E naquele momento eu decidi pela vida, né? Decidi por Cristo, decidi pelo único caminho que leva à salvação. E porque esse Cristo estava transformando a minha vida, estava me proporcionando momentos onde eu não tinha como ter uma outra atitude que não fosse essa, de segui-lo. Como ele fez com o Mateus. O Mateus estava na coletoria, tinha uma vida boa, confortável. Era um coletor de impostos ali romano, onde ele, embora fosse judeu, coletava impostos para os romanos. Sim. Era odiado pelo povo dele, mas tinha vida confortável, ok, tinha a casinha dele organizada, tudo bacana, um emprego seguro. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, meu amigo. Aí não tem pra onde correr. Mas, Vitor, não dá para minimizar, né? Já finalizando, indo pro final aqui, não dá para minimizar. Não é só uma decisão, um abrir a boca e falar. Em parte porque é a parte do homem, né? É a coragem, é o ato de coragem diante do confronto que te foi proposto, diante do conflito que o conhecer da Bíblia te trouxe, entre o sonho de Vitor e o sonho de Deus, entre o viver de acordo com o que Vitor quer e o viver com o desconhecido que Deus vai apresentando aos poucos. Todo mundo vai viver essa situação quando começa a conhecer da palavra de Deus, do reino dos céus, da pessoa de Jesus. Mas na esfera do homem cabe a ele decidir. Só que quando a gente fala de decisão, a gente não pode falar só que é abrir a boca e decidir. Precisa ser algo que vem sendo construído de dentro para fora, né? E você expressou um fruto
como resultado do trabalhar do próprio Deus na sua vida, Perfeito. que veio te convencendo, que veio te convertendo e que Transformando. veio te transformando. A Bíblia diz que um leopardo não pode perder as suas manchas, né? Um pé de maçã não pode dar banana. E um ser humano que é nascido em natureza pecadora não pode se tornar um homem santo e perfeito. Mas conhecendo a Cristo, que é justo, que tem a natureza santa, então, por intimidade, ele começa a ser santificado, Perfeito. transformado, é justificado. E a gente vê que a sua decisão não é algo só de palavra, porque são 8 anos que a gente está vivendo isso e são 8 anos que nós temos crescido em Cristo. Amém. E Cristo tem usado essa história para que outras pessoas percebam que a decisão não é o ato e o momento em que você chegou e falou, mas foi o momento em que você começou a permitir que Deus entrasse na sua vida. E a gente narrou aqui uma caminhada em família, uma caminhada individual, envolvendo pessoas, situações, conflito, luta, chateação, briga com Deus, mas foi uma entrega. Você começou a permitir que Deus entrasse na sua vida, não é? Que ele entrasse e mudasse a minha história no sentido de aceitar os caminhos dele, né? Os planos dele para minha vida. Embora eu não soubesse quais eram, né? Quais eram esses caminhos. Aí eu sempre menciono aquele detalhezinho que a Bíblia tanto fala sobre isso, né? Principalmente quando Jesus veio exercer o ministério dele, né? Quando ele encontrava as pessoas, essas pessoas, ele fazia algumas perguntas, né, para elas, e algumas ele já conhecia o coração e sabia que elas precisavam ter fé para que alguns milagres acontecessem, né, para que ele curasse, enfim. Então a fé é um detalhe, é um dom, né, que assim Deus nos dá, como diz lá em Efésios capítulo 2. É um dom de Deus, ele nos verso dá. 8, é um dom dele. Ele vai nos dando, vai nos fortalecendo, aumentando essa fé de acordo com nossa capacidade de administrar. A Bíblia também diz que ela é dada de acordo com a sua competência, capacidade Perfeito. de administrar. Então, entra a questão do homem aí. Você tem que querer esse justamente. dom, pedir ao Espírito esse dom, né? Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que o justo viverá pela fé. E você tem que crer. Eu acho que a base do programa é isso. É pode crer, né? Justamente. Porque quem crê alcança. Quem crê em Cristo e no seu poder alcança todas as coisas, isso, né? Esse é o grande detalhe. E na minha história, nesse processo até aqui, né? Que a gente já contou pro pessoal, fica muito claro e evidente isso, né? Que essa fé, para um momento de decisão e batismo, entrega a Cristo, de forma completa, ela foi um processo de crescimento, né? De transformação, de construção. A fé ela não veio de um dia para o outro. Né? Foram mais de 10 anos nesse processo, estudando a Bíblia, de luta, de briga com Deus e tal, até chegar naquele momento, né? Mas sem fechar a porta, né, Vitor? Não, o coração estava sempre aberto para... a batalha. Para que Deus cumprisse a vontade dele, né? Porque o temor sempre existiu, né? O respeito, né? Era um jovem e o temente, desejo de fazer o que é certo, né? Isso me motivou, mas de fato o Espírito Santo estava sempre ali, né? Me cercando, em busca, né? Como a Bíblia diz que ele que está em busca de nós, né? E enfim, chegou nesse momento onde eu tive que me decidir, que aí é a parte humana, como a gente já mencionou. É muito lindo e o fato é que você decidiu. A gente fica aqui nesse momento em que a gente saiu de férias. Tínhamos o Tencate parede com parede ali, quarto bem vizinho com o nosso. Ninguém sabia que você ia tomar a decisão, mas você ia avisar, porque eles já estavam planejando te ter para a Série B do Brasileiro, que você tinha dado acesso. Já tinha uma proposta para renovação. Até então não tinha surgido nada de Chapecoense, porque tudo Nenhuma isso, proposta, né? porque tudo isso só vai surgir também na terceira parte do seu testemunho. Logo após o batismo, né? Logo após o batismo. Mas aqui nós saímos de férias e você veio para se batizar, você veio para se entregar a Cristo Jesus. E me entreguei sem ter plano B, sem saber o que iria acontecer depois, só crendo, porque eu podia crer. Amém, pode crer. Que Deus iria cuidar de mim como ele prometeu para todos esses homens da Bíblia, todas as histórias que nós lemos, é a história da promessa de que Deus está sempre conosco, está cuidando da gente. Você não sabia, né, dos planos que Deus tinha, mas ele sabia.
E Sim. no verso que nós lemos no início, que os caminhos de Deus são mais altos, que os sonhos de Deus são mais altos, quando você continua lendo lá no versinho 11, ele vai finalizando o pensamento dizendo assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Perfeito. Nós entramos de férias, nós saímos para a sua entrega, você não tinha noção do que viria pela frente, mas você tomou uma decisão de coragem, E vale ressaltar no porém, auge da carreira, né? no No auge da momento que carreira, nós estávamos melhor, né? Como família, financeiro, tudo organizado, né? Na mas, carreira. mas Deus sabia as palavras que tinha lançado sobre esse vaso que é você, as palavras que tinham entrado no seu coração, porque Cristo é a própria palavra e ele sabia que você o tinha acatado, o tinha recebido, e ele diz que a palavra que ele lança não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual ele a designou. E Perfeito. na parte 3 a gente vai discutir um pouquinho sobre essa palavra que entrou na sua vida, E quais foram sobre as consequências sobre esse dessa decisão, né? as consequências, mas sobre esse Cristo que entrou e muito além das consequências, sobre o cumprir do desígnio de Deus na sua vida que continua acontecendo. E o chamado Agora, dele, né? agora começando a ser um homem de Deus, né? Eu falei de uma criança, de um jovem, e parece que agora foi o casamento desse jovem, dessa criança, com um homem de Deus que começa a aparecer, É né? que também fugia, né? Na verdade, é um homem de Deus que fugia de Deus, né? Que não queria se envolver nas coisas de Deus, né? Que rejeitava, que tinha preconceitos. Veja só, quando eu falo um homem de Deus, eu falo de um homem que entendeu a voz que deve ouvir. Perfeito. Então, você se entregou a Cristo. Você se rendeu à palavra. E Cristo diz que quando a palavra dele é lançada, não volta vazia. E hoje nós vemos a palavra de Cristo ser proferida por um ex-goleiro, que tem se tornado um obreiro bíblico, um Proferida missionário e vivida, né? e Eu acho que vivida. isso é o que mais impacta a nossa vida própria, né? Porque muitas vezes a gente não entende algumas coisas, como Deus faz, né? E também para as pessoas que nos acompanham, né? Porque percebem que é claramente a ação de Deus em cada momento, né? Nesses 8 anos aí sem o futebol. É isso. Nós vamos ter a terceira parte do testemunho. É muita história boa para contar. Essa terceira Não parte dá, a vai. gente não contou nem metade, né, irmão? Só Não. foi algumas pinceladas, né? Mas a gente Mas foi o mais importante. foi o mais importante porque Deus ele trabalha todos os dias realizando milagres. Então a gente vai ter que escrever muitos livros e louvado seja Deus por Esse isso. livro só não vai ser suficiente. Mas a terceira parte a gente vai contar muitas coisas, inclusive tá aí o acidente da Chapecoense, o retorno para o futebol, as viagens, e é muita coisa até onde a gente está vivendo. E quem sabe não vai ter a quarta, quinta, sexta parte da história do Vitor e Gabriela, porque nós não queremos passar pela morte, queremos ver Jesus voltar, né, amor? Perfeito. Se for da vontade dele. Mas eu quero deixar um recado para quem está nos ouvindo e dizer que na próxima etapa vai ter aquele bate-bola com você, aquela rapidinha de palavras, para que você deixe, por fim, uma mensagem sobre esse presente que Deus te deu, Vitor. A história que você tem vivido, a história de Deus sendo escrita na sua vida, a vida que Ele te concede. Amém. Você está assistindo a gente, foi um podcast mais longo, é o podcast de uma vida. A gente ficaria aqui por horas e horas, mas a gente quer estimular você a assistir em partes, mas acima de tudo a crer em Deus. E eu sei que você tem sonhos, eu sei que você está trilhando um plano, um caminho, mas não esqueça que Deus também tem planos para você. E os planos dele são maiores do que os seus. Os sonhos de Deus são muito mais altos do que os seus sonhos. Eu não sei o que está acontecendo nesse sonho que você traçou para sua vida, no que você projetou para si mesmo, no que as pessoas fizeram você acreditar que é possível conquistar. Não importa se você está no auge como Vitor da carreira ou se você está num momento muito mal, sem autoestima, se achando incapaz de realizar. Não esqueça, os sonhos de Deus são muito maiores e os caminhos de Deus são muito mais altos. Você precisa deixar Ele entrar, você precisa deixar Ele transformar e Ele te dar coragem.
Confia no Senhor. Os planos dele são muito maiores e vão além do que você já imaginou para a sua vida. Que nesse momento você seja reerguido com esse testemunho, com essa vida. É a nossa história. Nós estamos dividindo com vocês a nossa história e nós estamos aqui testificando e testemunhando que os planos de Deus vão além do que a gente pode imaginar. Que Deus te abençoe e que você nos acompanhe no próximo Pode Crer.